E aí, seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e série e continuando a nossa saga aqui de comentar a segunda temporada de O Último Mestre do Ar, né? A adaptação em live action da Netflix da série animada de Avatar, A Lenda de Aang. E no episódio anterior a gente comentou dos episódios 1 ao 3. Tá? E a ideia desse episódio aqui é que a gente continue comentando os episódios separadamente. E aí hoje a gente mudou um pouquinho a estratégia aqui. A gente vai comentar nesse aqui sobre o 4 e o 5. E aí a gente comenta sobre os últimos dois, o 6 e o 7, no próximo episódio, na próxima semana. E é claro que eu não estou sozinho aqui, eu estou com ela de novo. Vitória, seja bem-vinda. Olá, gente! Bora para mais uma análise de Avatar. Estamos A animados. gente começa ali o episódio com o treinamento do Aang, né? A gente vê ali um resuminho de como é o dia a dia do Aang junto com a Toph ali. E tem um ponto importante que eu vi que você colocou nas suas anotações e que eu amei também, que foram os apelidos que a Toph dava pro Aang. Porra, Muito sensacional. bom, cara. Sensacional. Acho que o meu preferido. Eu fiquei na dúvida. Eu pensei em até anotar eles pra, tipo, a gente, tipo, definir qual que era o melhor. O que eu mais lembrei, assim, tipo, de agora é o Snorbender, tipo, Sim, muito bom. dobrador de ronco. Achei tão bom. Ah, Bald Sin Se. Esse foi Bald bom. Sincero Tipo, foi o melhor pra mim. nossa, foi muito bom, mano. Muito bom, E é real. triste porque são trocadilhos que só funcionam no original, tipo, que nem, Exato, nem a exato. legenda conseguiu trazer uma boa adaptação ali, ela só traduziu ao pé da letra, e aí ficou um negócio meio esquisito ali. Mas no, Sim. no original, pô, ficou muito bom, muito bom. Mas é tão tough, tipo, cara, ela é tough intensifies. Ela, a cada parte que aparece, ela, tipo, ela fica mais cuspida. É muito bom. Eu sei que a gente tá ainda comentando o quarto episódio, né, mas é a melhor personagem dessa É, temporada. é a melhor personagem. Tipo, a gente tá gravando isso, a gente decidiu, né, fazer o 4 e o 5 pra não ficar, tipo, muito tempo e a gente ter tempo de falar sobre os episódios e tal. Mas a gente já assistiu até o 6. Então a gente sabe, né, o que acontece diferente do outro episódio que a gente só tinha ido até o Uhum. 3. Então a gente já sabe o que vai acontecer na próxima parte. E realmente, até o sexto episódio, a Toph tá carregando a temporada nas costas. Ela é o grande destaque, assim. Não que os outros, né, tipo, esteja uma coisa muito ruim, nem nada do tipo. Mas ela é muito boa. É, Ela é que é impressionante. ela se destaca Ela se muito, assim. destaca. Bom, aí a gente tá vendo essa montagem, eles usam, né, eles estão mostrando todas as rotinas. Então, o Aang tá lá com o Long Feng, fazendo, né, passeando, conhecendo o povo, sorrisos, né, aquela coisa, né? Tipo, ele meio que tá fazendo as politicagens. O Sokka tá ali tentando achar o Sai, porque ele foi tentar falar com ele de novo. E o Sai não tava lá, ele vai deixando os bilhetinhos. A Katara lá fazendo os rolê dela. E aí a gente tem uma montagem de repetição, né, pra mostrar essa passagem de tempo, a rotina dele. Então, tipo, tem até uma coisa de ritmo, que tem o biscoitinho, que é a Uhum. da Toff, mostra o café da manhã, pra mostrar que eles estão ali há algum tempo. E eu acho que também é meio que um. A gente sabe que no desenho tem essa lavagem cerebral que a Daily faz com as pessoas, por exemplo, né, as Judis, né, que ficam lá, não existe guerra em Ba Sing Se, lilili, loló. É quase como se fosse isso, é como se eles entrassem num estado de hipnose, porque é Uhum. repetição, 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 e eles meio que se perdem na rotina, porque parece que a vida é aquilo ali. Então é quase como se a gente entendesse por que o povo de Ba Sing Se vive ali como se não existisse nada pra fora. Porque, né? Tipo, a rotina deles é fechadinha ali dentro. Por que que eles vão olhar pra fora dos muros? Por que que eles vão se Total. preocupar? E aí a gente também vê o tio Iroh, né, prosperando com o seu chá, muito feliz e Só contente. voltando um Oi. pouco, né, nesse ponto aí da rotina, eu só acho que no live action, aí você me corrige se eu tiver errado, mas eles Uhum. descobrem sobre o meteoro na animação só na biblioteca, certo? Eles já sabem sobre o cometa e eles descobrem sobre o O meteoro na cometa. biblioteca. Tipo, porque o cometa veio através do Roku. Eles vão lá no solstício de inverno. Ah, é verdade, é E é verdade. ele que conta, não é o Sai numa apresentação de PowerPoint. Então, eles já sabem dessa informação. E aí, quando eles vão para a biblioteca, eles descobrem do
do eclipse, né? Do dia do Sol Negro. Isso. Ah, É não, a então, única informação da biblioteca é essa, não é tipo as duas, eles não estão buscando as duas coisas juntas. Eles não foram com, né, uma intenção e descobriram duas coisas, porque nesse, né, a gente já sabe que eles estão indo, quando eles vão pra lá é porque eles não sabem, já que o Sai foi sequestrado, na apresentação de PowerPoint dele, ele não dá uma data certa. Ele fala tipo que não sabe exatamente quando que ele vai vir, ele só sabe que tá uhum. próximo. Então, quando ele some, eles ficam tipo, tá, a gente precisa então descobrir sozinhos quando que esse cometa vem. Então, essa é Não, entendi. o É, é objetivo que deles indo pra é, é que biblioteca. é que esse tipo de mensagem, esse tipo de montagem, na verdade, ele me deu uma impressão de que amenizou um pouco a seriedade da coisa e o senso de Interessante. urgência. Porque Interessante. eles estão lá treinando, aí passam uma rotina, e deu pra. Acho que principalmente pelos bilhetes do Soca, dá pra ver que foi papo ali de Passaram uns 2 a 3 semanas, duas, assim, três passou semanas. bastante tempo. Então parece que o senso de urgência diminuiu, assim. É por isso que eu fiquei até na dúvida, assim, na animação era parecido ou se foi só uma estratégia diferente aqui, Não, mas na animação a é tudo estrutura mais é corrido. É do bem mais tipo, corrido, Eng, você é o exato. Avatar, todo mundo da sua vida morreu e o cometa está vindo em, tipo, 3 meses. É, Se vira. então, parece que o senso de É, urgência foi diminuído ali, sabe? Mas vamos falar do Tio Iroh agora. Tio Aero com o seu chá. Aí eu coloquei aqui a nota, o Zuko Marx Intensifies também, Porra, né? gênio. 100% o comunismo está tomando conta do corpo desse nosso pequeno príncipe. É, o espírito azul ali se tornando presente na vinda dos habitantes, assim como a Dama Pintada. A gente vê esses paralelos ali se construindo entre a Katara e o Zuko. Por isso que, assim, eu não necessariamente gosto da Dama Pintada estar aqui, porque o objetivo dela, que é construído nessa temporada, quando a Katara ela tá lá na terceira temporada. E ela tá lá naquela aldeia. Eles estão próximos de uma aldeia lá da Nação do Fogo. E ela descobre a lenda da Dama Pintada e ela resolve, né, se fantasiar de Dama Pintada pra ajudar as pessoas e tudo mais. É importante pra personagem dela justamente porque ela está ajudando pessoas da Nação do Fogo. Porque ela começa a entender no livro 3 que a raiva generalizada que ela sente, né, em relação à Nação do Fogo, ela não pode ser desse jeito. Ela Uhum, começa a entender que não é culpa de qualquer pessoa da Nação do Fogo, ou de qualquer dobrador de fogo, dominador de fogo, que a mãe dela foi morta, que a tribo dela foi dizimada, lá, 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 lá. Porque ela tá lá. Efetivamente, né, diretamente tentando ajudar essas pessoas. E isso é trabalhado nessa temporada através, né, do arco dela ali tentando ajudar o grupo de desertores ali da Nação do Fogo. Contudo, eu acho que deu uma apaziguada nessa construção, porque a raiva que a Katara demonstra em relação aos dobradores de fogo é muito mais trabalhada, né, durante a segunda temporada até chegar nesse ponto da terceira. total. Então, eu não sei se eu adoro, assim, mas eu entendo que eles precisavam iniciar uma conexão ali entre, inclusive envolvendo vingança, que é uma coisa que conecta os dois, né? Que Uhum. vai lá pra terceira temporada. Mas não sei, o que que você acha dessa transição de plot aí? Eu nem desgosto tanto assim. Uma coisa que tá me incomodando bastante é que tá muito nítido que eles foram pegando vários elementos da animação para encaixar em um episódio só. E aí, por mais que eles construam de uma forma fluida ali, é muito nítida a separação. Então, eu acho que esse episódio é o que eu mais senti isso. Que você percebe uma separação muito clara do que é focado num episódio da animação e o que eles tentaram juntar aqui. Porque eles pegaram vários diferentes elementos, vários diferentes episódios soltos da animação para juntar numa coisa só aqui. Eu acho que é diferente do episódio 5, por exemplo, que só me adiantando um pouquinho mais, depois a gente desenvolve mais, que o episódio inteiro ele é focado em uma coisa só. Então Sim. ele é desenvolvido e focado. E por mais que eles misturem várias coisas da animação naquele episódio, ainda assim se passa no mesmo ambiente, se trata do mesmo assunto, eles estão em busca do mesmo objetivo. Já no episódio 4 eu sinto que eles misturam muita coisa e ficou uma salada. Tanto que eu Sim. acho que a parte do Airo, ela é muito pobre. Sim, eu Caralho, gosto, mas eu ela gosto também, precisava ser. mas ela é muito pobrinha.
Sim, Ela é muito pobrinha, porque uma coisa que me pega também, não só na série do Avatar, mas nas séries de streaming como um todo, é como o streaming hoje, ele virou só um lugar para colocar as séries. Porque o estilo de linguagem e o estilo de estrutura que eles fazem é igual da TV ainda. sim. Então, é só, tipo, é a mesma estrutura de TV, mas a forma de consumo é diferente. E parece que os episódios não se conversam. Tipo, eles esquecem que eles estão fazendo um longo filme de 8 horas, já que eles lançam tudo de uma vez. Então é Sim. um longo filme de 7, 8 horas. E parece que as coisas não se conversam entre um episódio e outro. Para mim, É aquela coisa de, é como aquele papo de que agora em qualquer filme eles têm que ficar repetindo o que tá acontecendo várias isso é vezes, outra né? coisa. Caralho, É, isso é um assunto paralelo que também me incomoda demais. E a culpa não é só de tipo, a Avatar. audiência é Avatar. burra, precisamos, É. tipo, eles estão olhando pro celular enquanto estão assistindo, então eles não vão Exato, porque entender. assim, tanto esse episódio 4 quanto o episódio 6 principalmente, o episódio 6 ele faz uma recapitulação de Total. tudo o que foi falado na temporada. E é insuportável. Porque, tipo, irmão, eu assisti, tipo, Pra quê? anteontem. Pra quê? Sim. Calma também. Então, parece que é a cabeça de séries de uma semana, de um episódio por semana, só que só muda a forma de consumo. Então, isso me pega bastante e eu acho que mistura com um monte de coisa que vem acontecendo na série como um todo ali. O problema com o Avatar é que, assim, ele é um misto, né, de um desenho mais tradicional e de anime. E assim como Uhum, os animes, eles têm episódios que podem ser considerados fillers, vamos dizer total. assim, que são, né, as aventuras, assim. Na primeira temporada isso é mais intenso, que são, né, aventuras um pouco mais separadas. E aí você tem um pequeno fio conectando elas. E agora na segunda temporada, no livro 2 é um pouco mais conectado, mas ainda assim. E todas as emoções, desenvolvimentos de personagem, arcos de personagem, crescimento e etc., elas são trabalhadas nos fillers. Então, tipo, a personalidade da Katara, Total, total. ela não vai aprender uma lição da noite pro dia, ou tipo, em 2 semanas. A gente vê isso sendo trabalhado aos poucos, com vários pontos. Como você falou, o foco do episódio. Tem um episódio, né, que que eles estão sendo perseguidos pela Azula no livro 2 e eles não conseguem dormir. E é isso que é um dos fatores que intensifica a briga entre a Katara e a Toph, e eles brigam entre eles porque tá todo mundo cansado. E isso é no meio da temporada. Então, quando eles têm outros desenvolvimentos e desentendimentos, você conecta uma coisa na outra, você entende de onde está vindo, você sabe que move o personagem. E apesar de eles tentarem fazer isso, o que eu posso passar o pano para Netflix, né, para a equipe que fez a série, porque não é nem para Netflix, né? Uhum. É que eles tentam fazer o melhor com o tempo que eles conseguem. Talvez se eles Total, tivessem 10 total. episódios, eles teriam a habilidade de fazer um roteiro mais interessante, porque eles fazem o que é possível com o tempo que eles têm. Porque são 7 episódios só. É muito bizarro. Eles têm medo, né? Parece que a Netflix tem medo de dar uma temporada de 10 episódios pra qualquer coisa, e HBO também, Eu não todos sei se têm. é medo ou questão de valor também. Não, Eu acho que é entra muito questão de mais questão de dinheiro, valor, né? super. Como Mas se os assim, caras pra tivessem pobres, roteiro, né? é exato, como se tivesse faltando, né? Tipo, uma coisa absurda. E, cara, Avatar vai continuar dando dinheiro. Avatar é uma das grandes franquias do mundo. Não é o mesmo patamar de Senhor dos Anéis, não é o mesmo patamar de Harry Potter. Mas, gente, é uma série de 2005 e cinco e ela tá vivaça até hoje. Vai ter mais filme, vai ter filme esse ano, vai ter mais filme, vai ter mais série. Vai continuar dando dinheiro. Então, que a Netflix podia ter investido essa grana pra poder, né, dar espaço pros atores, dar espaço pra esse roteiro. Porque eu vejo muito valor na tentativa de roteiro que eles fazem. Dá pra você ver que a galera que escreveu tava tipo, eu fiz a minha pesquisa, gente. Eu tô tentando. Tanto Eu que tô tem tentando. coisa que eles introduziram que eu achava que eles nem iam colocar justamente pelo tempo ali. Eu falei, não, isso Exato. aí não vai entrar porque, pô, não vai dar Eu tempo de acho que isso já é um explicar o sinal de quanto conceito. tempo a gente vai ter na próxima temporada, entendeu? Eu acho que eles Exato, já estão exato. puxando o fio porque eles sabem, porque eles gravaram as 2 temporadas ao mesmo tempo, o livro Uhum. 2 e o livro 3. Então o livro 3 já tá gravado, ele só tá em pós-produção, eu acho que é isso. E daí a gente supostamente vai ter essa temporada ano que vem. Então eu já tô meio que, tipo, prevendo assim que vai ter realmente coisas que vão ficar, tipo, não vão ser tão intensificadas no livro 3,
Mas ao mesmo tempo tem outras coisas que eles acabaram trabalhando melhor, que é pra dar sustentação pra outros personagens. E aí, tipo, eles tiveram que fazer várias escolhas. Mas enfim. Streamings, modelo, como você falou, né? O modelo Uhum. de streamings, ele mata narrativas, ele mata boas histórias. Ele poderia ser uma plataforma, né? Um impulso de fato, mas ele acaba matando narrativas muito interessantes que a gente poderia ter. É, porque ele traz a mesma linguagem que uma TV fazia com episódios semanais, só que dentro de um lugar que você consome tudo de uma vez. E aí as coisas se conversam. Eu acho que principalmente esse ponto do Tio Airo, se você observa o episódio, se você assiste o episódio 3 e pula o episódio 4 pro 5, o Airo não tem impacto nenhum. Ele tá Ele no tá mesmo lugar igual, ele tá igual. Sendo que o episódio 4 ele é muito importante pro desenvolvimento do pro Iroh. Só desenvolvimento que dele. parece que não gera um impacto. E isso me deixou triste, porque eu amo essa história dele e eu gostei como eles fizeram no episódio. Eu só fiquei triste porque ele não ganhou o foco que ele merecia e ele tava dividindo a tela com outras coisas com impacto maior pra É história, quase, sabe? é quase como se ele fosse o único personagem na série inteira que eles não estão achando que a audiência é burra e que eles podem entender tudo que está por trás. Também, Não é? nossa, Tipo, isso me irrita. tá tudo subentendido, gente. Vocês não precisam de outras Tipo, a informações. trama principal, vocês são burros, vocês não entendem, eu vou ficar repetindo É, toda hora. Agora, a subtrama, vou deixar metafórica. é isso. Exato. É total. É exatamente isso. Aí a gente tem Guerreiras Kyoshi sendo interceptadas, né? A última vez que a gente vai ver a Suki, pelo menos até onde a gente viu a série, são interceptadas pelas Panteras de Ozai. Eu vou continuar chamando elas de Panteras de Ozai, porque pra mim elas são as Panteras de Ozai, que é a Ty Lee, a Mei e a Azula. E aí, a Mei e a Azula, né, as três, né, lutam contra a Suki. O que, que você achou dessa interação? Eu botei um ponto no vídeo de análise da primeira temporada, eu falei que eu detesto em qualquer filme, isso faz vários fazem, que eu não gosto quando tem aquela coisa de cabo, né, que é tipo, uma pessoa acrobata, e daí ela tá assim no ar, sabe? Tipo, Ah, eu flutuando. gosto. Não, mas ela fica muito tempo, sabe? Daí ela perde, porque a menina da Thaili, ela faz o esforço dela pra ela ser a Thaili. Eu admiro o esforço dela. Ela tem a vozinha da Thaili, ela tem o jeitinho da Thaili. E aí fica meio assim, meio goofy, né? Tipo, uma coisa meio. é, a May, coitada, até o momento em que eu vi, ela só tem falas muito curtas. Quase É. sempre, quando ela fala, a câmera não tá nem na cara dela, pra eu saber se ela é uma boa atriz. Mas a voz dela tá boa. É a voz da May, Mas às vezes é isso, às vezes né, ela né? claramente não é Ela uma não boa é, atriz e exato, por ela isso não não é mostram boa. ela. Mas é Mas assim, eu, por que que vocês escolheram ela, né? Se ela não é uma atriz boa o suficiente, tipo, é mas bizarro. eu acho ali, tipo, indiferente pra mim. Tipo, não me impacta nem positivo e nem negativamente, porque quem Cara, rouba a cena no fim das contas é a Azula. total, ela continua, E né? no fim, as outras duas são os Minions ali, sabe? Eu queria que eles dessem um pouco mais de atenção pra Mei, especialmente, porque na terceira temporada, o episódio lá da prisão da Pedra Fervente, eu não lembro como é o nome exatamente, de quando o Sokka e o Zuko vão na missão deles, né? Que ele fala, minha Uhum. vez de ir numa missão com o Zuko. E aí eles vão lá tentar resgatar o pai do Sokka de uma prisão da Nação do Fogo e tudo mais. E a Mei, cara, tipo, ela brilha muito nesse episódio. Ela, tipo, eu acho que nem é um episódio, é tipo dois episódios, alguma coisa assim. É Boiling Rock, eu acho o nome. E ela é muito boa. Todas as cenas dela são boas. A interação dela com o Zuko é foda. E ela tem uma cena excelente com a Azula. E daí, tipo, se não construírem ela, tipo, vou acabar com a minha menina. E eu sou. Aos que passam pano pra Zutara, não falem comigo. Cara, Zuko e Mei, para o fim dos tempos. É, Zutara, mas vai, sai, sai. o live action já tá construindo outro caminho. Nossa. Ai, na outra temporada, quando tem ele, tipo, mexendo no cabelo dela, e esse com ela a mão na cara dele, eu fico tipo, gente, o que vocês estão fazendo? É, Para. Mas prepare-se, eu falo prepare-se. sobre. Você para, pelo amor de Deus, não quero traumas. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto antes que eu comece a me exaltar. É, Aí no treinamento da Toph com o Eng, ele consegue já fazer algumas coisas, o que eu achei rápido demais também, sei lá, mas ao mesmo tempo precisava ser rápido, né? Não tem como. E ela fala pra ele sobre essa.
essa sutilidade, porque a terra, ela é o elemento oposto ao ar. E para o Avatar, é sempre mais difícil ele dominar a dobra, né, a dominação que é oposta à dele. Então, né, quando era o Roku, a dobra mais difícil para ele, já que ele era da Nação do Fogo, foi a água. E pro Aang é a terra, né? É o direto oposto do ar. E isso não foi nem falado, né? Por isso que ele tava com a dificuldade, tipo, um bloqueio maior, que a gente vê a Toph, né, assim, descoisar ele no último episódio, que veio de um lugar de raiva. Mas é que não, mas ela É, explica aqui que não pode, né? e a impressão que passa é que o Eng ele não consegue, ele tem mais dificuldade na dobra de terra pela personalidade dele e não pela questão dele ser um dobrador de ar na essência, digamos assim. Por causa de realmente como ele se porta. Ele tem a É, cabeça exato, diferente, ele não exato. consegue se E o fato dele firmar. ser uma Até a maneira. criança, de tipo, de Uhum. olhar as coisas com uma certa inocência, de ser mais distraído e tudo. Sim. E a Toph, por mais que eles tenham a mesma idade, né, por causa da vivência dela, com os pais dela, as coisas internas dela, ela tem outras questões. Então, eles têm Total, total. personalidades muito opostas É, ali. porque se a gente A... observar bem, o Eng, ele tem nesse mundo, nessa realidade dele, ele tem 3 anos de idade. Exato. Contando que ele ficou congelado 100 anos, né? Parado lá, exato. Ele não aprendeu absolutamente É, ele é o nada nosso Capitão sobre a vida. América. Ele é o nosso Capitão América. Pô. Dos mesmos criadores de Zuko Karl Marx, nós temos Aang Steve Rogers. É isso. Muito bom, gente. Muito bom. Quando a gente tem ali a parte cenográfica dessa cena com a Toph, que eu acho bonito, só que tem o negócio da areia ali. E eu quero deixar meu ponto de que eu não gosto, na cena de luta com ela, também tem um pouco ali de areia no chão e tudo mais. E eu entendo que é um recurso audiovisual para intensificar, né, mostrar os movimentos dos pés dela Uhum. e lá lá lá. Só que eu não gosto porque no universo de Avatar a gente tem essa certeza de que a areia, ela é uma subdobra da Terra. E tem toda uma cultura de pessoas que moram no deserto que dominam a areia, que é parte da vivência deles e tudo mais. Então, você simplificar e falar que pessoas que dobram terra conseguem dobrar ali em cima da areia, pra mim me irrita muito e eu não gosto disso. Mas é uma coisa muito ridícula de eu estar reclamando. Mas Não, enfim, que a gente eu nem não vê os acho. dobradores de areia. Mas eu acho super justo, assim, porque a impressão que passa é que eles querem, eles querem focar no impacto visual que a dobra traz, ao invés de se aprofundar, né, em toda a mística por trás da dobra, assim. Porque, Uhum. justamente, acho que a questão do tempo que a gente comentou aqui, né, lembrando que a animação tem 21, 22 episódios por temporada e aqui a gente tem 7. Então não tem como eles tocarem nisso, mas eu sinto essa falta também, tá? Porque passa uma impressão de ser algo muito, algo Simples. genérico daquele É. universo e que é simples e que não existe uma. É igual você falar que, ah, não, a força em Star Wars é só um negócio que você mexe as coisas. E não é assim, é muito mais profundo Que do que qualquer aquilo. pessoa pode ter a força na Exato, é. galáxia igual a É. gente. Mas aí Star Wars foi se perdendo com o tempo, né? Que horror. Ai, traumas, traumas, traumas. Que mundo maldito em que a gente tem que viver, em que a gente teve quantas temporadas? Sei lá, seis, eu não sei quantas, de 22 episódios, 24 episódios de Riverdale, e eu tenho que viver com 7 episódios da segunda temporada de Avatar no Netflix. Vai se fuder. CW, por que que você não fez o seu trabalho, minha filha? Quantos Não, episódios de The ó. Flash eu assisti, hein? Conta Mas pra mim. você queria que a CW adaptasse Avatar mesmo? Você tem essa Pelo amor de certeza? Deus. Mas é que às vezes parecia que os caras tinham dinheiro infinito, porque às vezes, 90% das vezes os efeitos de qualquer coisa eram horríveis, e aí tinha flashes de brilhantismo que eu falava, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí passava Isso é rápido. verdade, surreal. Passava muito rápido, mas enfim, tudo bem, não tem problema. Aí a gente tem o negócio do Zuko Karl Marx e o Iroh questionando ele ser não só Karl Marx, como Robin Hood, né? De o que que você tá fazendo? Porque o Zuko tá lá na empreitada dele de roubar dos ricos para dar aos pobres. E o Iroh não gosta porque o Zuko foi lá e comprou o que era. Eu não entendi muito bem nem o que era. Era tipo um bule novo, um potinho novo. E Era o um bullying, Iroh, era um bullying tipo. novo.
a gente não precisava disso. E eu gostei pelo menos da referência de que o Zuko se impede de esquentar o bule com as mãos dele. E ele pede as pedras de faísca. Ele ia fazer isso, né? Porque ele consegue, né? Segurar. Caraca, bom ponto, É, bom ponto. porque a gente, como o arco do Jet foi modificado, e a gente fala disso mais pra frente, é nesse arco que o Jet vê eles esquentando o bule com a mão e ele fala: Ó, dominador de fogo! Ah, meu Deus! E aí a gente não tem isso, mas a gente tem essa referência nessa cena. E o Iroh tá tentando ensinar pro Zuko que eles não precisam, né? É aquela coisa. Nós não precisamos de, entre muitas aspas, luxo. Se o que a gente tem tá funcionando, a gente não precisa de mais. E você, tipo, se você tá roubando pra dar pros pobres, é pra dar pros pobres, não pra gente. A gente não precisa, né, trazer isso pra dentro de casa. E aí a Tio Iroh gente é. tem. Tio Aaron é, cara. Ele, Assim, e é legal, eu acho que toda a mística em torno dele é legal, porque a gente entende nesse episódio o impacto que ele teve em Ba Sing Se, né? Aquela sim, cena do muro, do né? muro. Porra, absurda. Essa cena é foda. Mas ele é o típico personagem que, se a gente não conhecesse esse lado dele, a gente odiaria ele. E Sim, são pessoas que na vida real a gente costuma odiar. É assim, sim, e o Airo, ele vem como até um confronto com nós mesmos, porque a gente, tanto na vida real quanto com outros personagens, a gente deixa de olhar para esse lado bom e só olha pro lado mal. E Avatar só mostra o lado bom do Airo. E vai mostrando flashes de coisas ruins que ele foi fazendo. E sim, a gente vê quanto que a gente ganha um carisma por ele. E isso é um confronto interno que a gente tem, né? No sim. sentido de, tipo, eu não devia gostar desse cara. Eu gosto como eles trabalham aquela coisa dos personagens cinzas, né? Não é só assim, porque o Zuko tem o melhor arco de redenção da história, de não sei o quê. Sim, mas o Iroh teve o arco de redenção dele, é que a gente só não assistiu ele parte por Exato. parte. É, Exatamente. A gente já vê ele redimido. a gente já vê ele redimido, a gente já conhece ele pós, né, reabilitação. Foda. O Aang e o Longfeng, a gente vê ali essa relação que o Aang desenvolveu com o Longfeng, que não existe, né, na série. Mas eu entendo que eles trouxeram aqui essa coisa que ele faz, que é meio que um desespero do Aang por uma figura paternal. Né? Tipo, uma pessoa que guie ele, que fala pra ele o que ele tem que fazer, que meio que não é que resolva as coisas por ele, mas que com quem ele pode contar pra tomar decisões Sim, difíceis. ele queria um tio Airo pra ele. Ele Ele precisava queria de um um tio Airo. Chihuahua na vida dele. Ele tinha o Gyatso, né? Tipo, enfim. É que pra ele, parece que ele tinha o Gyatso até 2 minutos atrás, né? Mas ele já não tem Gyatso há muito tempo. Coitado do Exato. Gyatso. Mas é isso, ele tem essa necessidade, né? Tipo, ele fala muito nesses episódios sobre a pressão que ele tá sentindo. E total, né? Deve ser muito difícil você ser um adolescente que, tipo, você precisa salvar o mundo. Deve ser uma merda. Mas ele, né, tipo, ele se joga, né, nessa pessoa por causa desse desespero que ele tem. E o ator que faz o Long Feng, comentário, gosto muito dele. Eu achei ele muito bom no papel, porque o Long Feng no desenho, ele é mais tipo um vilãozão caricato, assim, ele até o design Sim, dele, ele é meio você pontudo. olha pra ele, você já sabe que ele é vilão, né? É, tipo assim, pô, Eng, como é que você não saberia? E eles fazem ele como uma pessoa gentil. Eles até trocaram o cargo do Long Feng. No desenho, se eu não. Eu acho que ele é tipo assistente de não sei o quê, sabe? Ele é tipo meio mais braço direito. E aqui eles colocam ele como ministro da cultura. Sabe? Ele é tipo muito mais. Poderiam ter escolhido outra, né? Pois é que eu acho que eles querem. A minha observação é que eles querem falar, tipo, o Long Feng não é uma pessoa boa e nem ruim, mas o problema é que ele quer o melhor pra Ba Sing Se, né? Que nem a análise que a Azula faz dele. De que ele veio de baixo, provavelmente ele morava nos anéis inferiores, e aí ele Uhum. escalou, né, até o topo. Então, sim, ele É, quer o melhor pra ele Ba quer Sing fazer Se. o. Exato. Ele é pró-business. Ele é Ele é o pró-business, famoso pró-business, ele é assim. pelo bem Então, assim, maior. se o Tipo, que a foda-se o empresa mundo, Ba Sing decide. Se é o que Exato. O importante importa. é a minha empresa, eu visto a camisa da empresa e o que a empresa É, quiser eu faço e apoio. exatamente. Então, tipo, eles trazem camadas, mas também é aquela coisa. Novamente é outro vilão vilão, né, que tá sendo justificado, porque a gente, assim como a Azula, que a gente tá conhecendo outras camadas dela, continua biruta.
Não acho que eles extrapolaram na Azula. Eu só consigo ver Tá, exatamente tá de onde veio. equilibrado, eu tô gostando que tá Eu equilibrado. só consigo ver de onde veio a psicopatia dela. Eu tô achando massa, continuem. Mas o Long Feng é um cara ali que eles trazem, né, outras camadas pra gente falar, bom, sim, ele tem os seus problemas, mas. Aí você vê ele com o povo, com o Aang, e como ele fala e tudo mais. Então você vê que ele tem um lado, tipo, bom, vamos dizer assim. Mas, né, Ele não é uma enfim. pessoa ruim, mas Ele é não é uma isso. pessoa ruim, exato. Ele segue o que a cidade precisa. Ele, Acima de ele qualquer segue o outra que coisa. essa mentira que exatamente, E exatamente. que é uma coisa muito da guerra também, né? A gente, na primeira temporada, isso é muito intenso, e nessa temporada também. Tudo que a gente vê são o que acontece durante uma guerra. Todos os lados, facetas, produtos, vamos dizer assim, que uma guerra vai produzir. A gente tem o terrorismo, disfarçado do Jet, a gente tem a raiva, né, da Katara, a gente tem muitas coisas. A gente tem o Zuko, a gente tem o Iroh, a gente tem tudo. E o Long Feng, ele não deixa de ser uma coisa também, que é a guerra é dos outros. Nós está fechado aqui dentro. Se eu for ajudar os outros, se eu for estender uma mão, vai foder nós. Eu não vou Sim, fazer isso. exato, Que é uma exato. visão muito comum, né? Tipo assim, por que que eu vou me envolver? Por que que eu vou ajudar? E as outras pessoas falam, pô, mas a pessoa tá sofrendo. Isso não é problema meu. Esse é o Long Feng, né? Tipo, Uhum. esse é o rolê dele. Falando em Zuko e aproveitando o contexto da série. Como ele é o príncipe da Nação do Fogo, ele não deveria ser reconhecido mais facilmente. Aí Interessante. você que conhece o universo Avatar bem mais do que eu, porque eu fiquei me questionando isso, porque assim, o Zuko ele não é uma pessoa que se esconde na sociedade, assim, Sim. porque justamente a cicatriz dele é uma marca definitiva dele ali. E por ele ser um príncipe de uma nação importante que tá em período de guerra, eu entendo que ele deveria ser super reconhecido. Só que não, Ele anda por aí. ele Tipo, anda por né? aí normal, assim. Eu tenho as minhas observações e teorias, e não é nem sobre a série da Netflix, é sobre, né, o Avatar em geral. Uhum. Como não existia internet, né, tem essa questão, né? Então os caras estão em países diferentes, né? Tipo, é tipo a China, a Rússia, Brasil, né? Coisas bem apartadas, vamos dizer assim. Uhum. Então, eles não sabem tudo que acontece no outro país. A Nação do Fogo, fascistas que são, eles funcionam em cima de quê? Propaganda. Eu não acho que quando aconteceu o que aconteceu com o Zuko, eles atualizaram o retrato real dele, entendeu? Que é É aquela um coisa ponto. do. Sabe que nem, por exemplo, eu sou grande fã, eu sou LGBT, né? Então eu tenho meus focos de história muito intensos. Um deles é a dinastia Tudor. É, quem é dos LGBT entende. Que todo mundo tem um. Eu tenho dois, que é Maria Antonieta e a dinastia Tudor, Guerra das Rosas, etc. E aí tem aquele negócio do Henrique que precisava casar de novo, né? Porque sei lá quantas esposas, quatro ele já tinha matado, enfim. E aí ele falou, não, preciso casar de novo, casamento político. E aí ele recebe o retrato, que é aquela coisa, eles trocavam um retrato. Tanto que a gente não sabe o Uhum. quão feio ele era, ou quanto bonito ele talvez foi um dia, né? Já que o retrato pode passar um pó ali, dar uma ajeitada. E aí tem a mulher dele que vem dos exterior e que quando ela chega, no retrato, ele fala, nossa, que gatinha. Pode trazer ela. E ela chega e eles já casaram, porque eles fazem um casamento por proxy, que é aquela coisa política lá, era, sabe, uma coisa bem assim. Uhum. E aí quando ela chega, ele tipo, ela parece um cavalo. Ele fala bem assim. Que assim, é a Joss Stone no The Tudors, então todo mundo deve ter pensado, nossa, mas ela não é feia. Mas Não, ela, né? e cavalo não é feio também, então Pra parece um percepção do Henrique elogio. VIII, na época, ele não ficou feliz com isso. Então eu acho que é meio que isso. Eles tinham o retrato oficial do Zuko como o príncipe perfeito da Nação do Fogo, sabe? Que nem eles mostram, tipo, a família pintada, etc. Então eu não acho que quando aconteceu o que aconteceu, eles contaram pra galera. Gente, sabia que o príncipe fez um negócio que o nosso Senhor do Fogo não gostou? E daí o nosso Senhor do Fogo queimou o olho dele? Até porque isso seria uma propaganda possivelmente ruim pro próprio Ozai dentro da Nação do Fogo. Eu acho que a galera da Nação do Fogo não é, sabe, não é uma informação que todo mundo sabe sobre o Zuko. Tipo assim, ele é queimado. Só que daí, quando ele começa a caçar o Avatar e ele vai indo pros outros lugares que não são a Nação do Fogo, começa a se espalhar quem é o Príncipe Zuko. Tanto que no episódio, se eu não me engano, do deserto,
quando eles estão lá, que eles conhecem, inclusive, o professor Zay, e que eles estão aí eles chegam na biblioteca e tudo mais, tem um retrato de procurado do Zuko e do Iroh. E é dos primeiros registros que a gente tem das outras pessoas reconhecendo, falando: ah, esse é o príncipe da Nação do Fogo. Então, e que tinha o negócio do cabelo também, né? Que ele tinha aquele rabicó incrível e daí ele deixou o cabelo dele crescer. Porque é um penteado tradicional da Nação do Fogo. Então eu acho que é isso. Durante o processo dele caçar o Avatar, ele passou a ser conhecido com a marca dele pelas outras nações. Só que dentro da própria Nação do Fogo, a propaganda era tão intensa, né? A contra-propaganda era tão intensa, que nunca as pessoas, tipo, ah, sim, o nosso príncipe tem uma puta cicatriz no olho. Aí, quando ele volta pra Nação do Fogo, né? Que é na terceira temporada, agora, né? No final dessa segunda pra terceira, que ele vai lá com a irmã dele, tipo, ah, estou redimido. Aí o povo começa a saber quem é o Zuko, porque o Zuko tá daquele jeito. É a minha teoria. Porque também tem aquela coisa da guerra, né? São 100 anos de guerra com a Nação do Fogo. Ai, porque você tem essa queimadura. Foi um dominador de fogo? Foi. Não menti, certo? Eu só não contei que foi meu pai. É, tipo, uma coisa Não, assim. e assim, o dia que eu precisar de um advogado pra me defender de qualquer coisa, eu chamo você. Porque, porra, como defende Avatar? Cara, eu faço isso. É sobre isso, sabe? É um dos meus interesses especiais. Mas foi boa, foi boa, foi boa. Foi uma Essa é a boa, minha análise sobre isso. É sobre isso. foi uma boa análise, foi uma boa É isso. análise. E aproveitando que a gente tá falando do Zuko, né? Esse é o episódio onde a gente tem a primeira faísca de amor, né? Sim. Do nosso. Menino Zuko, essa temporada tá, Tá tá saidinho. cachorrão, né? Tá Ele tá saidinho. cachorrão, tá se apaixonando rápido. Ele e o Já. Sokka, eu falei isso, a primeira temporada, o Caraca. Sokka é tipo, nossa, me apaixonei pela Sokka. Dá 2 dias eu encontrei o E. Nossa, me Não, apaixonei pela Yue. E assim, o Sokka ficou, né? O Sokka deixou É. de amar pessoas novas. Uhum. Ele se apaixonou uma vez e é isso, só consegue focar nas duas, o que tá certo, tá? É, tipo, Pelo amor mas, de Deus. mas eu tenho um comentário Agora sobre o isso a, Zuko, a se o fazer Zuko, depois. o Zuko tá malandrinho, O o Zuko Zuko tá tá malandrinho. malandro. Ele conhece o crush dele, né? Tipo, fica meio assim, mas é que ele não Mas sabe o que passou é? ainda. É o cabelo. É o Eu vi. cabelo! É total o Puta, eu vi cabelo. uma foto do Zuko na primeira temporada. Nossa É. senhora! Ia ser um negócio Feio de difícil, tá? tudo. Não vou mentir. Tipo assim, Feio de tudo. feio de tudo, Agora ele tadinho. tá. Envelheceu, tá mais maduro, tá mais forte também. Ele é uma graça. Gente, é que o Dallas é muito bonito. Tipo, o Ele é uma Dallas é graça. lindo. Então é difícil, né? Mas assim, o Zuko. E a cicatriz, inclusive, é um pouco mais leve até assim. O Jet e o Zuko se encontram novamente, porque eles tinham se conhecido lá no barco. O Zuko fez um freela com os caras. Uhum. E aí eles se encontram e eles, né? O Jet fala sobre o tal do distrito de desertores da Nação do Fogo. Porque o Zuko deu uma ajudada ali na. Acho que fica na frente da casa deles, que ele deu uma queimadinha ali. Tipo, meio burro da parte dele, do tipo, sério, você vai usar fogo pra fazer qualquer coisa? Meio idiota da Não, sua mas, parte. mas eu achei legal Não, pra isso, porque. conectar, né? Pra ele também Não, aprender. exatamente. Ele toma uma primeira atitude um pouco mais intensa e ele percebe que aquilo deu um impacto negativo, Porque ele, ele não opa, vou pensou mudar minha direito. estratégia. Tanto que depois disso ele não usa mais fogo. Então eu achei Sim, legal isso como um aprendizado ali pra ele. total. Porque daí ele, tipo, ele também percebe que as ações dele têm consequências que podem afetar outras pessoas. E a gente vê ele indo atrás disso, do tipo, não, eu não quero que Exato. outras pessoas sofram as ações, né, pelo que eu fiz, pelo meu erro. E aí a gente é apresentado a esse preconceito generalizado, que nem a gente falou no começo do episódio, né, com a Katara, que existe sobre qualquer pessoa da Nação do Fogo. Não interessa se você é de fato um dominador de fogo, se você é parte do exército ou não, se você já fez tal coisa ou não. É só você, né? É aquela coisa meio tipo preconceito contra a Alemanha. Ah, você é alemão, então você é nazi. Não, calma, gente. Sabe? Então eles fazem meio que esse Ou com paralelo. o Então que argentino tem. também. Com a Argentina também. O que é muito fácil, poxa, né? Tipo, quando a gente passa por guerra, é difícil você exigir que as pessoas, tipo, tenham um entendimento total e completo sobre
Exato. camadas e sombras e facetas. Poxa, é um povo que tá E, sofrendo. e eu acho que nem é só guerra, porque a gente passa por isso também, e eu acho que isso é mais fácil. Porque entender o ser humano é difícil. Entender o ser humano é complexo. Você conseguir entender que uma pessoa ela é boa, mas faz coisas ruins, e o contrário Total. também, é uma pessoa ruim que faz coisas boas, existe. Só que Exato. é muito difícil a gente aceitar isso. É muito mais fácil a gente colocar essas classificações cruas, essa pessoa é ruim, essa pessoa é boa, porque eu acho que fica mais confortável, assim. Sim. E isso para tudo, tá? No trabalho, política, tudo. Porque a gente percebe que muitas vezes uma pessoa que a gente não gosta, ela faz uma coisa boa, a gente enxerga aquilo como, ah, não, essa pessoa ela tá sendo oportunista, ela não é Uhum. assim, tudo. Então é difícil, assim, é super compreensível, assim. E a gente tá falando ali da vivência nos anéis inferiores, né? Que é uma classe com menos acesso. E Sim, que coisa total. mais fácil que tem quando você tem, não raiva, né? Mas tipo, ele tá numa situação difícil do que ter um inimigo em comum. Ter a quem culpar. Que eles não culpam, eles não vão culpar o rei da terra. Tipo, Exato, a culpa exato. não é do rei da terra. Não vai culpar o sistema. Não culpa o Exato. sistema. É muito mais fácil culpar a Nação do Fogo e ter um escape ali para as pessoas que estão com a raiva, igual o Jet tá. Ele fala que ele não tá mais com os Guerreiros da Liberdade, ele desconversa ali e tal, não sei o quê. É fácil para você ter como se diz, uma válvula, né? Para você jogar ali a sua frustração e conseguir culpar alguém fisicamente, não é só no imaginário. Eles Uhum. vão atrás do físico de tanto que eles precisam. Aí a gente vê o momento, né, de reflexão do Iroh. Vamos lá falar sobre o passeio ali do Iroh, quando Pô, ele vê. eu acho que foi a cena mais bonita, assim, do episódio. Assim, bonita no sentido de impacto, assim, sabe? Acho que visualmente ela tem um bom impacto, assim, quando a gente vê a revolucionária escrevendo o nome de todas as vítimas do muro, que você até fez uma observação perfeita em relação ao 11 de setembro e tudo. Isso. Que a gente tem todo memorial lá nos Estados Unidos e tudo. E eu acho que aquilo dá uma dimensão exata, assim, mais precisa do que foi a batalha que o Iroh comandou, né? Porque a gente vai ouvindo, a gente vai falando, a galera falando sobre o impacto, fala do Iroh, é, lembrando daquele acontecimento, mas eu acho que no momento que a gente vê os nomes, a gente sente na É pele o demais. impacto de verdade, assim. Sim, E vê que realmente foi um negócio muito, muito maior do que parecia. Então, pra mim, a cena mais impactante e bonita ali do episódio, porque aí, de fato, a gente vê quem é o Iroh do passado, né? Que ele não é sim, mais a mesma pessoa, disparado. Só que entra muito naquilo que eu tava falando antes, que eu acho que o episódio ele tem esse problema de que ele vai intercalando com os diferentes núcleos, então parece que o peso disso enfraquece um pouco. É diferente do sim. que é na animação, que todo esse ciclo do Iroh, toda essa parte que a gente vê nesse episódio do live action, é um episódio só da animação. Então o desenvolvimento ele é muito melhor. Porque você tá focado naquilo, você tá focado na história dele e você tá de fato vivenciando o que o personagem tá passando. Então, infelizmente no live action eles tiveram que encaixar ali no meio e ficou. Eu senti que ficou um negócio meio solto, mas ficou O ator bom dentro sustenta, do. né? Eu acho que Caralho! a diferença dele com o resto do elenco é justamente o que a gente tava falando de, com todo o resto tem que tudo ser explicado. Ele sustenta, tipo, a cena inteira no olho. Tipo, Sim. é só o facial dele entrega todas as emoções que ele tá sentindo ali. Que E, encaixa perfeitamente com o que você falou, que nos exato. outros núcleos a Netflix insiste em querer explicar pra gente toda hora no texto, sendo que no próprio episódio a gente tem um personagem que explica tudo pra gente Eles não sem texto nenhum. confiam, parece que eles não confiam no resto do elenco. O que eu entendo, porque a gente tá trabalhando com muitas pessoas muito novas. Só que, cara, tipo, imagina o que poderia ter sido, né? Aquela coisa, tipo, Exato, tem que dar cara, uma chance. poxa.
Ia ser muito bom se a gente tivesse essa leniência com os outros, sabe? É. Que nem Mas uma tudo coisa bem. que me irrita, só pulando um pouco pro próximo episódio, que é o 6 na verdade, Uhum. que depois a gente entra no detalhe, mas só pra trazer aqui, porque eu acho que combina. Que é o episódio que a gente tem o Aang muito revoltado. Só que ele é uma revolta que ele não externa só visualmente, ele tem que falar toda hora que ele tá nervoso. Sim, E é muito chato isso, velho. Porque, sim. irmão, a gente tá vendo, você tá mostrando isso em tela, fica tranquilo. Não precisa colocar isso no texto toda hora. Que é diferente do que a gente vê no Iroh, que, tipo, ele não tem uma fala praticamente nesse episódio. É, ele fica, tipo, muito em silêncio. O silêncio dele incomoda. Aliás, me incomoda no sentido de é pra fazer a Sim, né? audiência Exato. sentir incômodo pelo que tá sendo, né, afirmado, que já vinha sendo construído, né, essa história dele desde a primeira temporada, mas que aqui a gente vê como se fosse uma pressão, né? Ele sentindo cada vez mais porque ele tá no local onde tudo aconteceu. Então é muito bonito. Eu gosto de como isso foi construído. É a gente termina a cena, inclusive, com né, aparece a galera da Daily, tipo, ocultando tudo, do tipo, esqueçam o que aconteceu. Não há nada para Exato. ver aqui. A menina foge até, tipo assim, ela faz isso meio que na surdina mesmo, porque ela vai ser presa. Que é, novamente, um indicativo para quem não entendeu ainda como é, porque, né, porque tem gente que não sabe exatamente o que é a Daily nesse ponto, que eles estão, né? Eles vão afogando toda e qualquer menção de coisas ruins acontecem aqui É, a dentro, gente que vive num possam lugar acontecer. perfeito, nada de ruim está Exato. acontecendo, basta em ser top. Aí a gente tem uma rápida visão ali de uma peça de Paixô, que ele tinha visto ali o pessoal jogando Paixô, mas ele vê a peça de Paixô com a Lotus branca. E é como se a gente estivesse tivessem falando pra gente que o Iroh teve uma ideia, né? Do tipo, porque ele sabe que a Lotus branca existe, né? E aí eu acho que ele olha pra aquilo e ele fala: a Lotus branca está aqui, ele sabe que eu tô aqui. Sabe? Tipo, eu acho que é a semente que é colocada do tipo, talvez. E também colocando na cabeça dele de talvez tenha coisas que eu possa fazer aqui dentro para pelo bem, vamos dizer assim. Mas Uhum. essa menção da peça. Aí a gente tem a Azula encontrando o maior fanboy dela, né? Que é o que ama ela, a pessoa que mais ama a Azula no mundo, que não é os pais dela, com certeza. E que o ataque foi suspenso, amando do Senhor do Fogo. Eu não entendi o que essa cena tá querendo me contar. O diálogo eu achei ele meio podre nessa cena, não gostei. A menina da Azula continua Mara, mas fica as duas papagaias ali dela falando tipo, ai, Azula, você é tão boa, seu pai inventou, sabe, tipo, ele fez É, isso, mas eu, que não sei o mas eu quê. acho que foi pra mostrar exatamente de que, tipo, a Azula achava que ela ainda tinha um certo poder ali de decisão e é pra mostrar que não, o Rei do Fogo faz o que ele quer. Mas por Assim, que que por... ele suspenderia o ataque? Eu acho que talvez eu não tenha entendido alguma Ah, coisa entendi que a seu série. ponto. Entendi, Tipo, entendi seu qual ponto. foi? O que é pra gente entender dessa cena? Porque eu juro por Deus que eu assisti duas vezes e eu falei, eu não É um entendi, tô bom me ponto. sentindo Será que burra. ele descobriu do cometa e tá esperando? Não sei. O É que uma eu entendi possibilidade. talvez é que ele descobriu talvez ele tenha descoberto que o Zuko tá lá dentro e que por isso ele não podia atacar a cidade. Ou pelo menos é isso que a Azula entende. E ela É, fica tipo, ai meu Deus, ele tá protegendo meu irmão. Não sei. é um bom Não. ponto, é. Até o episódio 6 Tipo, não fica esse fez muito mistério sentido aí. pra mim. Aí Total, a gente total. vê, eu gosto muito dessa parte que a Toph, né, continuando recebendo as propostas de casamento dela. Aí a Katara dormindo até meio-dia. E a Toph fala pra Katara que ela sabe que a Katara tá aprontando. Ela não sabe exatamente, né, na verdade. Tipo, sim, você, a Sabe que dança. está Ela aprontando, sabe né? que você tá fazendo alguma coisa, porque eu tô escutando você e ela avisa, né? Tipo, o Aang vai começar a escutar. E é isso, o escutar que ela tá falando, que é perceber. É você estar dobrando a terra sem você estar dobrando a terra. É isso que ela Uhum. tá tentando ensinar pro Aang, de que ele precisa estar conectado com a terra o tempo todo, não só quando ele quer fazer uma pedra se mexer. Que é como ela vive, né? Ela tá conectada com o elemento 24 horas por dia. Então, mesmo quando ela está inconsciente, dormindo, ela consegue sentir muito além, né? Através, né, do elemento dela indícios de Katang, né? Que a gente precisava nessa temporada, já que na primeira
Ele era muito criança, até o próprio menino da Katara também era muito criança. Então a gente começa, né, ver esses pontos dele. Parece que ele tá querendo contar pra Katara, né, os sentimentos deles, o tipo, ai, Katara, sabe que é, né? Mas ele, né, não consegue, mas acho bonitinho. Eu acho apropriado, vamos dizer, até onde eu vi, Total, até o total. ponto, eu acho apropriado a quantidade de interações. Porque É, eu sinto que isso vai se. A gente ainda não assistiu o último episódio dessa temporada, mas eu sinto que isso vai ficar pra terceira. Ah, eu também acho. Eu acho total. Eu Não, acho que eles não não vão deve ficar pra tocar agora. É nisso. uma Acho que só vão. introdução, é É, um lampejo e na sabores, terceira temporada ideias. entrega. sab- Ideias de Katang. É. Fica aí. É Kateng, né? Kateng Katang, é desculpa, muito gente. feio, é muito Não, feio. o Katang é tipo Não, Katang é muito o. melhor, mas Como Kateng é que é muito chama? feio. No filme do Shyamalan, que em vez de chamarem ele de Eng, eles chamam ele de Ong. Nossa, eu nem lembro dessa porra, mano. Tenebroso. Eu Era assisti uma. horrível. Ó, eu assisti o filme do Avatar antes de assistir a animação. Meu Deus do céu. Que experiência terrível, Chernobyl. Foi terrível, foi terrível. Mas a única coisa que eu falo, falei isso no outro vídeo de Avatar. Shyamalan mastigou a série da Netflix na peruca da Yue. Porque a caracterização da Yue no filme é muito melhor do que Porra, a da pior que Netflix. eu não lembro de absolutamente nada do filme, mano. Nossa, a Eu lembro peruca dela é muito do boa. moleque que era o Aang, era horrível, horrível. Horrível, Nossa senhora. Enfim, horrível, vamos falar de horrível. coisa, vamos falar de coisa boa. É, Vocês sabiam que a atriz da Katara tá casada com o filho do Beckham? É ela que tá sendo toda a briga da Victoria Beckham e do filho dela? É Eu ela. não sabia que a Victoria Tã! Beckham tava brigando e muito menos que a É, Katara tá tendo era. mó BO, Porra. gente. Saibam que é tudo culpa da Katara. É, Aí a gente tá vendo a gente vê a Tófia ser chantageada, né, por causa dos negócios dos pais dela. A gente vê o começo da cena aqui e a cena se completa depois, mas a gente pode falar já desse conceito todo, simplesmente que nossa, sabe o que é, minha filha? Seus pais têm muita grana. Sabe por que que eles têm grana? Porque eles investem em muitas coisas diferentes e uma delas é, né, vender partes de coisas, maquinários e etc pra Nação do Fogo. E ela fica tipo, eita! E eu gostei dessa mudança, porque na série animada, os pais da Toph só são ricos. Eles não têm muita personalidade, a gente não sabe muito sobre eles. Eu gosto que tem essa camada aqui, porque é também muito possível, gente, pessoas de um país ganhando dinheiro com guerra, né, do próprio Ah, mas país. isso é de Possível menos. demais. Eu gostei dessa mudança. E daí tem esse subplot da Toph rolando, que também dá aquela coisa, tipo, coisas pra ela poder estar fazendo sozinha, né? É, não, e que justifica na frente, né? Porque eles usam essa informação como Pra adicionar um na briga. gatilho para um desenvolvimento ali. Então, Exato. tipo, E tá eu sendo gosto bom. também que dá de trazer a mãe da Toph e tudo mais. Eu E traz gosto um da. pouco de complexidade pro universo também, porque eu acho que eles acabam escondendo muita coisa do que é o mundo e a gente vê só aqueles núcleos. Agora Então é que você falou. legal indo pra fora, assim. Eu tenho uma observação também agora que esse pedaço que mostra a Azula chegando ali no exército pra falar com o amor da vida dela, quer dizer, ao contrário, ela é o amor da vida dele, mostra um pedaço ali desse tal do exército da Nação do Fogo, mas o meu comentário geral até esse ponto, apesar nossa, Bacium C, da hora pra caramba, né, cidade. Apesar da gente estar dentro da cidade, e que é proposital, a gente estar dentro da cidade e viver dentro da cidade, essa temporada ela pecou muito numa coisa que é a expansão do mundo, justamente. Porque como a Sim. gente não tem grandes É, movimentações, eles não estão indo de exato. um lugar para o outro e tal, e eles não passam, né, tipo, todo o tempo da temporada dentro de Ba Sing Se, a gente perde uma coisa de Avatar que é muito importante, que é a exploração do mundo que eles fazem. Tanto na primeira temporada, a gente tem mais fillers e tudo mais, a gente visita mais lugares, e agora na segunda também. A gente perde um pouco da escala. É quase como se a gente, né, como se eles estivessem fazendo justamente pra. Quase não, né? Eu tenho certeza. Pra economizar dinheiro, só que eles poderiam ter usado alguns outros recursos visuais, aproveitando que eles estão explorando outros núcleos e tal, para adicionar coisas que façam a gente sentir que o mundo é grande, porque o mundo é Concordo. grande, tem muita coisa acontecendo. E aí a gente fica num núcleo pequenininho Por- com lampejos Porque parece que a muito gente não sente o impacto do que é do que é a o guerra, tipo, Avatar. ó, Não, e do que é guerra, o Avatar. Avatar. Uhum. Pô, o Avatar, ele é um ser único no mundo. Então, assim.
Não é que existem 15 avatares ao mesmo tempo. Ele é único. Exatamente. E não passa essa sensação, concordo. Depois dessa parte dos pais da Toph, né, que a gente vê essa introdução, que a gente já trouxe a cena que vai completar pra falar sobre essa parte toda. O Sokka e o Aang, eles confirmam que o Sai, tipo, sumiu. Aí quando eu escuto eles lá, a Amita aparece, que é uma das personagens que eu mais... Eu detesto ela. Pra que você existe? Enfim. Eu sei que é tipo, ai, conexão com o povo. Ah, Ah, não gosto dela. É a pseudo é foda. A pseudo namorada do Sai, né? Isso, do tipo, ai, Nossa, onde está o totalmente, Sai? Não sei o totalmente quê. isso. Chato pra caramba. Mas a única coisa relevante que ela fala é, tipo, eu mandei cartas pra Katara falando sobre isso. Vocês não receberam? Que é pra gente saber que as cartas estavam sendo interceptadas. A Judy, parece, brota, né, pra falar, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? E ela fala que o Sai tá empregado no palácio como engenheiro, né, pra apaziguar o rolê. E a gente vai lá pro Zuko visitando o grupo de desertores da Nação do Fogo. E aí eu quero saber de você, Guilherme. É o Jong Jong ou não é o Jong Jong? Quem que é John Jong? Mentira que você não lembra do Jong Jong, filha da Não puta. lembro, não Tá lembro. bom. Na primeira temporada, o Aang tem um primeiro professor de fogo. É, primeira temporada live Primeira action? temporada. Tipo, não, primeira temporada do desenho. No, Ah, tipo, tá. livro um, Água. Tá. Enquanto eles estão viajando, eles encontram. O capítulo chama O Desertor. E eles encontram este brother que mora no meio do mato, que é o John Jong. E ele é o primeiro professor de Caralho. dobra de fogo do Aang. Que o Roku, inclusive, aparece, tipo, possuindo, assim, pra falar: Você vai ensinar ele. E que daí o Aang, tipo, começa a aprender a dobra do fogo. E daí ele queima a Katara sem querer. E ele fica, tipo, traumatizado. E não quer mais mexer com o fogo por causa disso. E a Katara aprende a curar, Ah, inclusive. Ela, ah, ela cura a própria mão ali e tal. E ela fala: Olha, sei fazer esse negócio aqui, muito legal. Olha só, a água cura. eu E que é pesquisei por isso que o imagens Aang dele fica aqui. traumatizado com a dobra de fogo. Eu pesquisei imagens dele aqui, eu lembrei. Uhum. Porra, ó, Que o se Jong não, Jong faz se parte esse da Lotus maluco Branca. não for, Oi? se esse maluco não for, foi o. Né? Porque ele tá ali, eu sou a voz da sabedoria, não sei o quê. Ele faz parte da Lotus Branca também, então faz sentido ele aparecer ali conversando com o Iroh. Ele tem esse background do exército da Nação do Fogo e tal, inclusive. E é isso, ele morava no meio da floresta, eles trouxeram ele pra cá. E ele é o veículo ali pro Zuko falar, fiz uma merda, e ele fala, sim, eu reconheço, né, tipo assim, a sua postura. Ele ainda talvez, eu fiquei na dúvida se ele talvez saiba que o Zuko é o príncipe da Nação do Fogo. Talvez ele tenha esse conhecimento justamente por ele ter sido uma pessoa mais proeminente no exército, talvez, mas ele fala que ele reconheceu o próprio movimento do Zuko ali. Então ele é uma pessoa bem sábia, uma pessoa bem, né, tipo, cheia de conhecimento, e ele tá ali pra falar pra ele, tipo, assuma os teus BOs, né? A gente não pode fazer nada, a gente não pode dominar o fogo aqui. Esse é o acordo pra gente poder viver aqui nessa parte de Bassin C. E o Zuko tá ali avisando, né, sobre tipo, olha, rolou um negócio. E os caras estão vindo atrás de vocês porque eles acham que vocês que tacaram fogo lá e lá, 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 lá. Uma fala dele que eu anotei aqui que eu achei boa, que é apenas um tolo procura a sua própria destruição. Que é uma de muitas frases boas que a gente tem nesses episódios aqui nessa segunda parte, que são aqueles grandes resumos, frases impactantes sobre os aprendizados que os personagens têm que absorver para a vida deles. Chan quotes, né? Do tipo, Uhum. by John Jong. É, a gente passa dessa cena já. É aquelas imagens assim de bom dia das mães, assim, com Nossa, sim, com uma rosa e é, neon em volta. uma águia, assim. Apenas um tolo procura sua própria Caralho, é destruição. muito frase que vê uma águia mesmo no fundo. Não é? Aí o Long Feng fazendo a cabeça do Aang, bli, 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 bli. E a Toph tá tentando justamente ensinar ele a enxergar. Eu gosto desse paralelo, né? Que o Aang está se fazendo cego para algumas coisas que ele deveria perceber, que ele deveria ter uma percepção. E a Toph, É. que é cega, tentando fazer ele enxergar. Enxerga mais que todo mundo ali. Tipo, Exato. eu acho esse Gente, paralelo falando legal. nisso, parênteses para as piadas da Toph. Eu tinha muito medo de eles não adaptarem isso Eu por medo também. de serem cancelados. Mas, tipo, toda vez que ela faz. Ai, nossa, deve ser uma merda não enxergar. Ela jura?
Como que deve ser isso? É muito bom. Pô, tem um, Eu pior fui que eu papel. não Ai, lembro, eu não lembro se isso é no quinto ou no sexto episódio, que o Sokka vai mostrar algum desenho a ela. Eu nem vi, já achei horrível. muito Tipo, muito bom. bom, velho, muito bom, Já muito bom. achei uma merda. Eu gosto. Ah, é, o ponto do desequilíbrio, né? Já tá começando aqui o desequilíbrio entre o time por causa das inseguranças do Eng. É sementinhas, né? Pra depois estourar um pouco Exato. mais pra frente. O Eng não tá sabendo explicar, né? Que ele tem os sentimentos pela Katara, mas ele tá com ciúmes. Ele sente falta dela porque ele não sabe exatamente o que ela tá fazendo. Eles já criaram essa rotina. A gente não sabe há quantos anos eles estão juntos, né? Devido a esse salto temporal. Então, tipo, pensem que é aquela coisa, tipo, eles vivem 24 horas juntos e do nada ela começa a desaparecer, né? Então ele tá meio, tipo, se sentindo abandonado, né? Vamos dizer assim. E destaque pro Homem dos Repolhos. Gente, vocês sabiam que ele é o dublador original dos Repolhos? Eu acho tão bonitinho. Como assim? É, ele é o cara, ele é a voz do Ah, cara dos dublador. Repolhos. Desculpa, perdão. É, Eu o que que você escutei. falou? Dobrador de Eu Repolhos é uma escutei. Ele é o dobra, uma variação? dobrador oficial dos repolhos. Aí eu. Eu não lembro Ele é o dessa coisa na série. fornecedor de repolhos oficial da Pô, Netflix, mas gente. legal, legal, assim. É o mínimo, Eu né? acho Vamos bonitinho, eu lá, é acho o bem mínimo que a gente tinha que fofo. fazer, mas achei muito da hora, muito da hora. Não, e eu explico, a minha mãe, tipo, qual é a dessa cena de repolhos? E eu, minha mãe, aí eu tive que explicar pra ela, então, é que tem esse cara dos repolhos. Pô, isso, E ela, ah, isso é tá. muito foda, porque eu sinto que os live actions, eles são muito mais uma construção de homenagem pra quem já conhece o original do que construir memórias novas. Ele é mais um show do tipo, olha, isso tem no original, isso tem no original, isso tem no original, ao invés de tentar criar algo original pra você criar uma ligação com a série. Porque é isso, o cara dos É porque a gente repolhos. tem muito isso. Em Game of Thrones a gente fala muito disso, né? Em House of the Dragon, de que eles têm públicos diferentes, gente que já leu, que já é fã, Exato. e pessoas novas, e que eles sempre têm que trabalhar pra atingir os dois. E parece que a série da Netflix tá indo mais pra um lado de quem já assistiu, confiando É. no público que já Porque assistiu, assim, a total. pessoa que nunca assistiu ver o cara dos repolhos, ela vai achar X assim. É, tipo, nossa, isso não é engraçado. Tipo, E qual é o rolê dos e na repolhos? animação foi feita uma construção de que aquele cara vai aparecer várias vezes e a gente vai ganhando afeição por ele. É, que é diferente daqui, que eles vão mostrar só uma vez ou outra pra ser a referência, sabe? É meio Exato. triste isso, é meio triste. Pois é, eu também acho. A Katara vai atrás do Jet, ela se distrai ali com a Judy e ela vê ele conversando com a galera que quer atacar o abrigo lá dos desertores. E aí a gente vê o Sokka indo atrás da Toph. E ele vê a Toph pagando lá o homem e ela entra lá no lugar dos haikus, haikais, que é o subplot do Sokka no episódio dos Contos de Ba Sing Se, que é aquele episódio que mostra o que cada um tava fazendo em Ba Sing Uhum. Se. São histórias separadas para cada um dos personagens. Acho que a única história que tecnicamente não foi adaptada de nenhuma maneira durante essa temporada foi a do Aang, que é o rolê do zoológico. Tem um zoológico em Ba Sing Se que ele ajuda a pegar os animais, porque os animais escapam, um rolê assim. Das meninas já foi, que era da Katara e da Toph, que é o rolê da maquiagem, delas se arrumarem. Aí teve aquela micro cena pra falar, tipo, que elas Uhum. fizeram isso. E o do Sokka, eu gostei dessa cena. O que você achou dessa cena de troca? Que eles conversam, eles falam sobre os pesos que eles carregam, ele como não dobrador. E ela com a família dela, e ela acha que ele tá falando sobre ela ser cega, e ele fala, não, eu tô falando sobre a sua família, né? Ele Exato. fala que ele tem essa Isso foi bem legal, foi bem insegurança, legal, foi bem que legal. ele sabe que ela não se identifica com a fortuna e com a pressão. Eu achei bem bonito. Eu É, gostei dessa cena, achei bem feita. foi uma forma de, enfim, encaixar os dois personagens que até então ainda não tinham se Não conectado de alguma tinham. maneira. Porque Sim, existe uma justificativa para ela se conectar com o Aang, existe outra para Katara, mas até então não tinha uma justificativa de conexão com o Sokka ali. Então eu achei sim. legal eles darem esse tempinho de tela para os dois ali. Porque a Toph, ela tem essa coisa. A mãe dela, os pais dela chamam ela de frágil, mas o frágil de verdade é porque eles vêm de fora, né? Como se ela fosse fisicamente frágil, coisa que ela não é. Mas internamente ela tem essa fragilidade porque ela tenta afastar as pessoas E justamente por assim, causa e também disso. porque ela se vende pros pais como frágil também. Como frágil, Ela exato. esconde o Ela lado forte alimenta dela. isso. É, exato. Total. E eu acho que essa cena também existe.
pra alimentar os boatos, né? Botar tempero É. nos boatos de que o Sokka é pai de pelo Eu menos uma fiquei, das filhas da Toph. eu fiquei sabendo dessa teoria pela Gabriela aqui, que eu não É, conhecia, e eu, mano, de onde você tirou isso? tem gente que fala que o Zuko é pai de uma e o Sokka é pai de outra, tá? Tem gente que fala que a Toph teve um rolê com o Zuko, o que eu acho um absurdo. Eu Caralho. acho um grande absurdo. Tipo, gente, Topzera. não. Ah, cara, eu acho que a Toph é muito essa pessoa que ela sairia fazendo tudo que ela quer e foda-se, que ela realmente tem dois. São duas pessoas diferentes, que ela saiu vivendo a vida dela. E eu não detestaria se fosse o Sokka, mas cadê a Suki? Tipo assim, a gente não sabe, na lenda de Korra, a gente não tem absolutamente nenhuma É verdade. informação do que aconteceu com o Sokka. Porque ele é o único que tá falecido, né? Além do Aang, obviamente. Quando a gente tá na lenda de Korra. E a gente sabe que ele, tipo, grandes feitos, o chefe Sokka, que não sei o que, não sei o que, só que a gente não sabe nada da vida dele, ele não tem filhos. A gente não sabe com quem ele casou, a gente não sabe de nada da vida dele. Então é, tipo, um Descobriremos grande mistério. ainda esse mês, com um filme que sai agora em julho, que vai mostrar Não, ali um mas pouquinho. já falaram, o filme ele não dá resposta Ah, sobre o que não? Ah, acontece depois, porque que eles têm merda. 25 anos agora. Não Ah, que aconteceu bosta. nada, eles não tiveram filhos até esse momento. Que droga. A Katara e o Aang não estão nem grávidos, entendeu? Eles estão muito novos, então não tem. Não vai responder essas perguntas, porque é coisas que aconteceram mais pra frente. Só se talvez nos próximos filmes a gente vê alguma coisa, que falaram que vai ter mais filme pra além Exato. desse, o que daí eu boto fé que talvez a gente tenha migalhas de informação sobre o Sokka. Mas é isso, tem essa teoria aí. O Iroh e o Ladrão, que é uma cena complementar e que também é parte do Contos de Bassin-C do Iroh, que uma pessoa tenta assaltar ele e ele escolhe ajudar. E novamente é aquela coisa de trazer esse lampejo, né, de que ele nunca vai conseguir compensar o que ele fez. Não existe isso. Exato. Não existe uma grande balance que você vai, né, trocando os pesos entre elas, de que você vai fazendo uma coisa ruim e daí você faz uma coisa boa. Não é isso. É de ele olhar para aquela pessoa e ele entender que ele pode fazer coisas novas e boas e fazer diferença para as pessoas a partir daquele momento da vida dele. Que não é porque ele fez coisas muito ruins que a vida dele acabou e que ele não pode fazer a diferença daqui para frente. Então, eu acho que isso ajuda a impulsionar o arco dele do terceiro, que é a terceira temporada, que é tipo My Favorite, Iroh Bombado. O Jet vai atacar os desertores, né? Ele tem essa raiva imensa do que a Nação do Fogo fez, pessoalmente, né, pra ele, o que ele carrega. E ele, né, acho que ele perdeu os pais, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. E ele virou um extremista terrorista, né? Tipo, é um terrorismo. Não é porque a gente Total. pensa que talvez ele esteja com alguma razão que não deixa de ser um terrorismo. E ele nunca administrou a raiva dele, façam terapia, gente. E ele mistura ali a vingança com esse sentimento de vazio e tal. O espírito azul, né, que é o Zuko chega pra ajudar, porque ele também, né? O Jet contou pra ele, a Katara ouviu do Jet e tal, não sei o quê. Zutara a propaganda. Ai, que ódio, não gosto. Katara chega pra ajudar, eles lutam juntos, falam, ai, porque a dama pintada e o espírito azul, lá, 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 lá. O Jet tá roubando o lugar, né? Além de tudo, ele entra dentro da casa dos caras pra roubar umas chaleiras, pra depois ele tentar vender, pra vocês verem o tipo de pessoa que o Jet é, né? Uma pessoa muito boa. O Jet reconhece a Katara, porque que outra dobradora de água ia estar lá dentro, né? Minha Exato. filha, tipo, é você e Deus. A Katara tá nessa própria contradição, porque o Jet, a partir do momento que o Jet joga na cara dela, por que que você está ajudando pessoas da Nação do Fogo? E ela para e ela fala, nossa, é verdade, né? Porque ela mesma não tinha raciocinado o que ela estava fazendo, porque ela tá nesse intuito de ajudar É, ela inocentes. quer E ajudar ela não pessoas. computa. Ela quer ajudar pessoas. E aí ela fala, tipo, não, mas eles são da Nação do Fogo. E ela tem esse momento ali de começar a entender que ela de fato entende a diferença. É que ela precisava internalizar isso, porque a superfície ainda é muito latente pra ela, de a Nação do Fogo matou a minha mãe, a Nação do Fogo fez tal coisa, a Nação do Fogo não sei o quê. E ela precisa trabalhar, né, esse conflito interno dentro dela. O que que você achou dessa cena, Pim? Não, eu gostei, assim, eu acho que, é que eu não gosto do Jet, não gosto. É um personagem que eu não gosto de forma alguma, eu fiquei muito feliz no episódio 5 inclusive,
Muito, muito, Felipe, porque Chega, chega de Jess. chato, chato demais, insuportável. Mas é isso, eu achei legal pelo conflito ali que gera pra Katara também, que eu acho que uma coisa que também desenvolve um pouco pra frente na briga dos quatro, em que dá um peso maior pra ela ali, que é essa coisa de tipo, beleza, eu quero ajudar pessoas, mas será que eu enxergo as pessoas da Nação do Fogo como pessoas? Sim, Então acho como que humanos. gera esse conflito interessante com a personagem que até então ela estava sendo só um coadjuvante ali, né? Aí a gente vê a grande cena, Iroh nesse tal desse jardim. Eu queria saber o que que você entendeu, porque eu fiquei um pouco confusa. Mostra a árvore ali com umas, tipo, com duas marcas, assim, como se fosse dois cortes. Eu não entendi se talvez eles estão dizendo que o filho dele morreu ali, que Eu não é entendi tipo isso. marcas de tipo, ele foi, Ah. né, ali. Ficou Ou que essa morreu ali, ou aparência. que passou por ali, mas que, É, tipo, alguma coisa ele nesse teve sentido. alguma E coisa que muito forte ali. alguma coisa forte que aconteceu É, naquele local específico, porque parece também um local de reza, um lugar bonito e tal, que poderia ser um lugar que ele escolheria para fazer esse momento, que é como a gente falou do episódio dos contos de Ba Sing Se, é o aniversário do Luten, que é o filho do Iroh, e ele tem esse momento de levar. Terminar, depois que ele faz ali o arco dele de ajudar uma pessoa e tudo bem, ele fala, né? Eu queria, né? Tô aqui, eu posso ajudar outras pessoas. Queria ter te podido ajudar ajudado, né? você, meu filho. E aí toca o arranjo de Leaves from the Vine. Filha da puta. Ai, Jesus, eu passo mal. E ele coloca a fotinho lá do filho dele, de homenagem. Cara, pesadíssimo, gente. Que É cena que assim, bonita. eu não sei, as pessoas que não viram a animação assistindo essa cena tiveram o mesmo O impacto. impacto. Mas Boa. entra em tudo que eu tava dizendo, que tipo, o fato da gente não ter um episódio inteiro focado nessa jornada do Afeta. Iroh faz com que a Pode gente afetar a não experiência. sinta tanta coisa assim, sabe? Porque realmente na animação é um negócio absurdo, até pela história do dublador também, né? Que aí você me corrigir se eu estiver Sim, errado, mas que também é tinha sim. perdido. O Tinha dublador perdido. original do Iroh, que fez ele na primeira temporada, era o Mako. E aí, nesse episódio dos Contos de Ba Sing Se, tem uma homenagem nos créditos, eles falam Uhum. que é em homenagem a ele, que inclusive é tipo. É um Baldwin que faz a voz dele nessa segunda temporada e na terceira. Família Baldwin. Ah, é? Um dos Baldwin? Eu Caraca. acho que é isso. Eu acho que, se eu não tô enganada, é isso. E que é por ele, pelo nome do cara original ser Mako, que a gente tem o nome do personagem Mako na Lenda de Korra. Eles Exato. deram um nome em homenagem a ele, que ele foi uma pessoa muito importante, era um cara muito legal. E aí ele faleceu. E por isso que trocaram o dublador na Então, segunda temporada. o impacto ele é muito maior na animação do que aqui. Eu acho que muito pelo tempo também que a gente tem do episódio. Mas é isso, é uma cena bonita. Pena que ele não canta, eu tava esperando ele É, cantar. Mas legal que colocaram a música ali. Mas é um pouco do que eu tava falando. Parece mais uma homenagem pra quem já conhece a animação do que pra quem tá vendo a série pela primeira vez. é quase um easter egg, né? Do É, tipo, eles total. colocam quase como se fosse um easter egg. Porque tem zero Aí no, impacto, porque eu acho, né? Eu não sei pra quem. narrativa Se alguém geral. tá assistindo a primeira vez, aí me conte nos comentários. Mas eu sinto que não deve ter tido impacto nenhum. Mas, cara, gente, se tocam Leaves from the Vine do meu lado, eu choro na hora. É impressionante. Eu tenho esse problema com Leaves from the Vine e, estranhamente, Homem Ser, da Mulan. É um dos meus traços de personalidade mais Caraca, esquizofrênicos. É que eu choro escutando Homem Ser, porque eu acho que ok. é uma música muito, tipo, com muita inspiração. Eu não sei qual é o meu problema. É, É coach, né? Música coisas da coach. vida. É, música coach. O Aang é capturado pela General Sun ali, né? Porque ele tá tentando achar quem que tá seguindo ele. E a guarda da muralha exterior. E ela explica, né, finalmente, tipo, sua anta, quem manda na cidade é o Long Feng, ele manda na Daili, a Daili é corrupta, o Long Feng também. Eles mandam no rei, o rei não sabe de nada, blá 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 blá, né? E tem um exército da Nação do Fogo, tipo, aqui na porta. Então eles jogam toda essa informação e o Aang, tipo, não, o Long Feng é meu amigo. E tal, tal, tal. E aí eles falam, tipo, porque a sua agente da Daili. Que agente da Daili? A Judy!
Ela tá ali, tipo, em cima de vocês, né? Contando tudo que vocês fazem pra Daily que tá espionando vocês. O personagem da General Sangue no desenho é um cara, e ele, tipo assim, ele não tem essa agência, né, de, tipo, estar envolvido desse jeito. Ele é uma das pessoas ali do conselho que acredita piamente que Ba Sing Se é impenetrável e que a cidade tá segura e que nenhum problema existe. Então eles deram um upgrade ali no personagem, mas também é um pedaço da narrativa que faz sentido, do tipo, faria sentido ninguém em Ba Sing Se saber da verdade ou Exato. estar preocupado com a verdade? Acho que não. Então é legal a gente ver essa parte. Aí o Aang fala, vou resolver, porque o Aang é assim, né? Do tipo, vou voar lá pra dentro e vou resolver. Ele chega lá na porta do rei, tipo, vou falar com o rei. A Dailey aparece, Long Feng aparece, a Judy versão 02, né, aparece ali, eu adoro, que ele, tipo, quem é você? Eu sou a Judy. Por quê? Porque a outra Judy fracassou e foi removida, né, do cargo dela, cargo Judy. E o Aang volta pra Vila Avatar e ele dá uma discutidinha ali com a Katara, porque ela não cobriu a Judy direito, blá blá blá. E fechamos com o lacre das Panteras Josai, disfarçadas de guerreiras Kyoshi, Que você já comentou infiltrando você comentou no Ba Sing Se. episódio anterior do podcast que você queria muito essa cena e Cara, eu teve. cheguei no final desse episódio e falei: caralho, galera, estamos vendo o grande momento. Eu não me importei, porque isso ia ser uma coisa mais pro final da temporada, elas entrando no Reino da Terra e tudo mais. Eu não me importei muito com isso, de trazerem esse plot, porque é tão icônico. Fez Elas sentido, pra três vestidas. construção ali da história É, fez fez sentido. sentido. Tipo, é aquilo. A gente tem que mostrar que a Azula, ela é um gênio de verdade. No desenho é só, tipo, a Azula é maligna. E ela, tipo, sabe, tipo, eu acho que eu gosto de mostrar vários exemplos dessa inteligência, dessa proeza militar e tudo mais, porque ela tem essa agência, né? Tipo, eu sou realmente boa, não é só porque eu acho que eu sou boa, porque eu sou uma princesa. É que eu sou foda. E eu confio nela. Eu super compro essa história. Tanto do que foi adaptado até esse momento. A gente tinha ido até pedaços ali do episódio 8 que é o Zuko Alone. A gente tem um pedaço do episódio 9 que eles estão sendo perseguidos, como eu falei, que é quando a Azula tá indo atrás dele, eles não conseguem dormir. E é nesse episódio que tem eles se encontrando, todo mundo junto com o Zuko, tem aquele confronto com a Azula que a gente já viu adaptado no episódio da Toph. A gente tem o episódio 10 que é o treinamento da Toph com o Aang, que a gente falou também no outro episódio, que ele precisa entender como a dobra funciona. No episódio 11 é a biblioteca, eles estão no deserto e acontece o plot da biblioteca. A gente não vai adaptar o episódio do deserto. O episódio da serpente é aqui, no episódio 13. Episódio 14 é o episódio da furadeira, que a gente comentou. E que é aqui que o Zuko conversa com o Jet. Que ele tem esse encontro com o Jet, que o Uhum. Jet fala, vamos, né, se ajudar. Episódio 15 é o City of Walls and Secrets, que é quando eles chegam em Ba Sing Se. Aí a gente tem os contos de Ba Sing Se, que foi vários pontos desse episódio que a gente viu adaptados. Nós não temos o episódio 17, que é os dias perdidos do Appa. E a gente entra aqui, acho que daqui pra frente é o que a gente vai ver adaptado nesses próximos episódios, que é a partir do episódio 18, que é o Lago Laogai. Então, a gente tá nesse ponto da adaptação da série original. A gente tem o episódio 5. Episódio 5 que chama 10.000 coisas. Eng começa ali conversando com a Appa, falando: Eu sou um puta do babaca. Às vezes, Eng, você é. Minha mãe fez o comentário: Nossa, que menino irritante. Eu Nossa, ele é, falei: mano. Ele tá irritante mesmo. Ele tá, coitado, né? Tipo, reduziram ele a, tipo, adolescente. Nossa, ele tá muito adolescente. Ele tá super Caralho, sim. adolescente. Porque ele tava criança mimada no primeiro, ele tá adolescente Ele tá revoltado agora. adolescente agora, ele tá vivendo os anos adolescentes. E eles falam sobre esse negócio de cicatriz espiritual, porque eles estão trazendo a biblioteca pra dentro de Ba Sing Se. Eles precisavam, geograficamente fazer o plot Ao acontecer. invés de ir até a biblioteca, fazer a biblioteca e ir até eles.
Exatamente, porque ir pro deserto com certeza ia custar muito dinheiro, né, de CGI, e aí eles resolveram fazer tudo aqui. Eu não sei se eu gosto desse papo de Também cicatriz não. espiritual, Também mas não sei, eu não é gostei. É o aquilo, eu Aang. acho que pelo fato deles não terem tanto tempo de episódios, ah não, vamos colocar essa informação, vamos jogar essa informação, introduzir aqui, porque a É, gente precisa tipo, a gente justificar precisa alguma coisa. fazer funcionar. E é isso que Exato. a gente, é o É. jeito que a gente vai fazer funcionar. Aqui o Aang ainda fala sobre a limitação em segurança com o uso do estado Avatar. E nesse episódio, e no próximo, pra mim, eu tenho quase certeza absoluta de que não é no próximo um episódio, fechamento da temporada, eles não vão adaptar o negócio do guru. Que quando eles descobrem que a Daili estava segurando todas as comunicações, eles não estavam recebendo cartas, né, no final dessa. Logo pro final da temporada. E a gente descobre que o Sokka estava recebendo cartas do pai dele, e a Katara vai ajudar não sei o que do Rei da Terra, e ela é capturada pelas guerreiras Kyoshi. E o Aang recebe uma comunicação de um guru que tá lá num dos tempos do norte, porque é pra onde o Appa foge. E esse guru é que fala pro Appa onde o Aang tá, né, pra ele conseguir achar o Aang. E aí ele manda uma carta pro Aang falando: Ô, vem pra cá, porque eu posso te ajudar na sua jornada. E o Aang vai pra lá, e ele tem todo um rolê ali de conexão com o estado Avatar, que daí ele quebra essa conexão e tudo mais. Eu não acho que isso vai acontecer no próximo episódio. Bem Eu acho que eles difícil, estão bem difícil. reduzindo todo esse conflito para esse conflito interno do Aang de falar que ele tem essa insegurança do estado Avatar, e que daí aparece lá a Kyoshi falando, a Yang Chen falando, ah, não, você já tem um pouco mais de domínio. E é isso, sabe? Do tipo, vai ser só isso. É isso que vai acontecer. Então a gente perde esse personagem desse guru, que se eu for ser super sincera com vocês, eu não tenho muito apego emocional a ele também, então eu não, É, exato. tecnicamente eu não ligo muito, mas ele é um plot importante, espiritualmente pro personagem, das camadas, do que é ser Avatar, lá, 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 lá. A Toph recebe uma cartinha falando que a mãe dela tá vindo pra cidade. E as Panteras de Ozai fazem contatos com a General Sangue, porque ela entra ali e as meninas, tipo, ai não, porque não tem guerra em Ba Sing Se, entendi, vamos colocar vocês aqui numa casinha. A Azula, tipo, ai, lugar de pobres, cama de pobre, gente pobre, enfim. E o Iroh pergunta se o Zuko quer trabalhar na casa de chá dele, é uma cena muito rápida, como você falou, é uma cena que nem precisava existir, tipo, é uma cena jogada. Sei lá, tipo assim, não importa. Essa especificamente do convite até se justifica lá na frente, né? No Mas episódio se ele não 6. tivesse oferecido aqui, a gente podia entender o Zuko falando: Ô, você consegue um emprego pra mim no Exato, lugar que você tá trabalhando? exato. Ainda assim daria pra justificar. E o que me pega mais é que a gente termina o episódio 4 com o Iroh numa depressão absurda. E aí você já começa ele felizão, e aí, Zuko, quer café da manhã? E é isso que me É, incomoda, porque parece que são episódios separados, sabe? Não parece que total. se conversa. Se fosse episódios semanais, faria super sentido eu como público, né? Faria sentido. Agora, se você tá maratonando, pô, parece que o impacto do episódio anterior pro Iroh não serviu pra porra nenhuma, Não sabe? serviu pra porra Isso é nenhuma, muito total. triste, isso é muito triste. A Toph, ela tá ali, ela sente o cheiro, justamente falando do Iroh e chá, ela sente o cheiro do chá lá, que ela gostava de tomar com a mãe dela e tal, não sei o quê. E ela tem um momento com o Iroh, que isso acontece no desenho quando eles ficam brigados, porque tá todo mundo com sono, e eles brigam e cada um vai pra um canto achando que vai pra algum lugar, a Toph cega, né, indo pela... Vou andar pela floresta, gente. E ela encontra o Iroh no meio da floresta, e eles têm esse papo de coração, coração. Eles têm realmente essa conexão entre esses dois personagens que são muito afastados, né, narrativamente, mas eles têm esse momento mesmo. E ela fala sobre a relação com a mãe dela, de como a mãe dela enxerga ela, que ela é diferente de como ela, né, se enxerga, e de como ela acha que o time Avatar enxerga ela, e que é importante pra ela eles respeitarem quem ela é como um indivíduo e não como uma Beifong, né? Tipo assim, ela Uhum. não fala expressamente pro Iroh, mas é meio que isso, né? Eu sou mais do que o meu sobrenome. Aliás, eu não sou reduzida, né, ao meu sobrenome. E ela fala sobre não querer dar uma chance pros pais. E o Iroh propõe pra ela, né, dela expressar pros pais dela o que ela quer. Tipo assim, pedir em vez de achar que você só dar novas chances vai resolver. Que ela tem que efetivamente
falar, né, sobre o que ela quer, no lugar de só esperar ali de uma maneira meio inerte. O que que você acha desse papo deles, Pim? É terapêutico. Terapêutico. Porque eu já tomei essas pauladas da minha terapeuta já, então É importante, né, foi um tomar umas momento. dessas. Foi um Mas eu momento. acho, eu acho que é bonito porque é uma criança e um senhor, né, conversando, e ele é terapeutizado por ela tanto quanto ela é por ele. Do tipo, existem Exato. lições dos dois lados. Porque eles estão falando sobre expectativas de pais que são jogadas sobre os filhos e que isso ajuda ele a entender que ele está jogando expectativas no Zuko, né? Uhum. Que ele tá tentando criar o Zuko como se fosse filho dele. E que na verdade não, o Zuko é o Zuko, o Luthen era o Luthen. Então ele não pode botar essas duas coisas juntas. É, Ele não é. que conversa exatamente com o que o Zuko fala pra ele, acho que eu não sei se é no episódio 1 ou no 2 que ele fala, eu não sou seu filho. Tipo, eu sei que você Exato. joga muita expectativa em mim, mas eu não sou seu filho. Ele não é, exato. Tipo, ele tem que realmente entender que são pessoas diferentes. Você ser pai, quando você. Eu falando isso como se eu tivesse filhos, mas meu entendimento é: se você tem mais de um filho, você não vai ser o mesmo pai pro seu primeiro filho Lógico e que pro não. segundo. Exato. Tanto porque você é uma pessoa diferente para essas duas pessoas, mas também porque essas pessoas são pessoas diferentes, independente se elas estão bebês, crianças, adolescentes, jovens adultos e etc. E eu acho que isso é importante, de ele entender que o Zuko precisa ser a própria pessoa. Que ele tá, assim, tentando ensinar lições comunistas pro sobrinho dele, que isso é muito importante. Porque o sobrinho dele precisa dessas informações. Mas o Mas o que que ele vai ele fazer com escolhe fazer elas. com isso, Exato. exato, é dele. Ele não pode obrigar o Zuko a nada. O Zuko tem que tomar as próprias decisões. E eu acho essa cena muito massa. Eu acho que ela é muito bem feita. Não, foi uma belíssima interação dos dois ali. Os dois melhores personagens de Avatar se interagindo. cem Apesar por de eu estar cento gostando muito do Zuko, principalmente no live action, a adaptação dele tá sendo muito boa também. Ele é o meu terceiro personagem favorito ali. Como eles estão procurando, né, a biblioteca, Katara vai atrás do Jet. Eles têm ali a discussão deles e ela recruta ele pra levar, pra tentar achar esse negócio. É só pra Que erro. colocar ele no plot, pra ele ter algum tipo de, né, Não, participação. eu me perguntei muito por que que ele foi participar, mas aí eu entendi que na cena da Pra biblioteca que que ele ia servir? eles queriam dividir em duplas Eles e precisavam de mais uma para ter pessoa. diálogo. Para ter diálogo, sabe? Exato, Porque, eles precisavam de uma interação a mais ali ai, pra conseguir fazer o plot acontecer. que O Aang com personagem. os ciúmes do Jet, que eu gosto do casal, então eu gosto de ver ele com os ciúmes da Katara, então. Mas assim, enfim. O Airo e o Zuko tem justamente essa conversa que a gente falou, né? Que é sobre esse entendimento do Airo sobre o Zuko. E eu acho que, né, esse é o primeira faísca ali que vai levar o Zuko à metamorfose dele. Uhum. A gente tem as Panteras de Josai ali passeando por Ba Sing Se, e como eu falei, a Mei, ela tem uma super voz ali, mas ela é igual a Taili. Assim, elas não têm personalidade própria, quase, assim. A voz dela é praticamente. Eu penso muito na Mei ouvindo a voz da atriz, mas eles vão cortando, eles deixam só ela conversando com a Azula, mas eles mostram que ela é tão inteligente quanto a Azula, porque ela ajuda Total. a Azula ali a raciocinar olhando o que tá acontecendo em Ba Sing Se, como que a Judy tá ali com elas e tal, ela entende que, na verdade, o rei é fraco e que deve ter outra pessoa no poder. E ela fala assim, então tá bom. E ela, tipo, gente, eu sou a princesa Azula. Eu não entendi. Tipo assim, porque ela tem fogo azul e daí. Como, a mesma coisa da cicatriz do Zuko. Será que todo mundo sabe quem é Azula porque ela tem fogo azul? Não sei. Será que ela consegue controlar o fogo dela? E que daí, se ela quisesse não mostrar o fogo azul, ela poderia? Faz sentido ela ter se revelado aqui desse jeito? Tinham que fazer acontecer a cena. É isso, né? Do tipo, não tem muito porquê o jeito que isso aconteceu, mas as meninas continuam segurando bem, né, os papéis delas, independente do roteiro, mas o intuito da Azula é ser levada pra quem é a pessoa que controla a cidade e que o Long Feng, né, vai se expor a ela, né, de livre e espontânea vontade, ele aparece lá pra falar com ela. Sobre a entrada deles na biblioteca. E eu tenho que deixar o meu ponto aqui. Quando eu tava assistindo, eu mandei mensagem pro Pim.
Porque eu tava incomodada com muita. Ah, foi desse ponto. Eu Foi imaginei que esse ponto. fosse. Eu imaginei que fosse. E eu falei, o que que tá acontecendo? Porque no Lord Avatar, você tem diferentes jeitos de entrar no mundo dos espíritos. Você pode entrar num espaço em que tem espíritos se manifestando fisicamente, porque você tá ali, né? Tipo, é no mundo real. Você pode entrar com o seu corpo real no mundo dos espíritos. Você pode entrar como espírito no mundo dos espíritos. É, a gente explora mais essas variações, inclusive na lenda de Korra. Então, assim, por quê que eles tiveram que entrar como espíritos? Tipo, talvez, Eu, porque eles não podiam dobrar, porque daí eles iam justificar o Jet estar ali pra defender eles. Isso, e Fato. eu acho que pra justificar a cena final da Toph segurando a passagem enquanto ela não consegue proteger o Appa. Mas é Eu que acho que foi eles só pra isso, poderiam na fazer verdade. isso de maneira física, né? Eles Porque poderiam. a... Exato, concordo. Eu achei meio merda também. Porque, tipo, a justificativa de não dobrar, eles poderiam ter usado também que, assim, no mundo dos espíritos você não consegue. E é isso. E Mas pronto, final. mas só que daí o negócio é esse, eles não estariam entrando no mundo dos espíritos. Quando eles estão lá na biblioteca, no desenho, é um espaço físico, ele existe. É tipo, é um prédio. Então, eles estão lá, certo? Eu tô lembrando de coisa época, eu não reassisti o episódio, mas enfim. É, então, tipo, poderia ser só uma regra da biblioteca? Ah, não sei, gente. Só sei que eu achei meio merda. Que Não, daí, eu achei também. imediatamente, quando eles entraram, eu falei, caralho, mas a Toph enxerga com a dobra dela. Como é que ela tá enxergando pra andar? Exatamente, E exatamente. aí, os próprios. Por que que eu falo? Os roteiristas fazem a pesquisa deles, porque eles resolvem responder essa pergunta 5 segundos depois. E eu paguei a minha língua. Por quê? Porque eles sabem essa falha. Eles precisavam fazer isso acontecer. Claramente você sente esse roteiro. Então, tipo, a gente precisa fazer isso acontecer e deixa a gente explicar esse fator. E o Eng fala: Você consegue enxergar? E ela, tipo, eu não consigo dobrar, mas eu consigo ouvir a acústica. E eu fiquei assim, enfim. É, mas forçaram. Forçado. Contudo, entretanto, porém, puta visual da biblioteca. Sim, lindo, lindo. Muito legal. O Washington, por si só, tá bonito. A gente já tinha visto ele na primeira temporada, né? Uhum. Brevemente ali. Mas a biblioteca ficou foda. Nossa, a cena, a sala onde o Não, Sokka fica. e o conceito do infinito também, tipo, Sim, por ser um cre- lugar exato, buraco. achei muito bem pensado também. Eu gostei bastante. Aí ele aparece lá, né? A grande nossa corujona, e ele explica as regras da biblioteca. E eu gosto do plot do Sokka envolvendo a Yue. Quero saber a sua opinião, porque eu entendo a mente dele ir pra isso. Eu gosto da cena dele lá conversando com a Lua. Eu Não, acho, total, eu gosto total, faz dele todo sentido. ver a raposa e falar. Tudo bem que eles inventaram esse negócio da raposa. E fico eu perguntando: será que eles inventaram esse negócio da raposa na primeira temporada só pra essa cena aqui na segunda temporada fazer Não, sentido? não Né? foi. Eu acho que não. Acho que não. Ele é levado, né, ali pra sala do projetor de qualquer maneira e ele tem tal esse papo desse monólogo com a lua dele. E eu acho bonito porque ele fala, né, ele se culpa, né, por ele ter não ter conseguido estar mais preparado, porque ele é o cara dos planos, né? Agora ele se desenvolveu um pouco mais nessa posição dentro do time Avatar, e ele fica tipo, se eu fosse melhor, eu poderia ter impedido o que aconteceu com você. Mas daí ele se questiona, mas será que eu sou essa pessoa agora que eu penso que eu poderia ter impedido o que aconteceu com você por causa, né, do que aconteceu com você? E essa é a grande verdade, gente. Nós evoluímos, crescemos e aprendemos com os problemas e traumas que a Exato. gente tem na vida, né? Se a Então gente não eu tivesse acho os problemas, possivelmente a gente não evoluiria, exato. evoluiria da mesma forma. A gente tem, aí a gente vai pro Aang e Toph e a gente tem um easter egg do Avatar One. Isso foi o ápice desse episódio. Eu falei, One, caralho. Foi o ápice desse episódio, que, assim, é bom dar um contexto Contextualizado. para quem que esse é o One, né? O One é o primeiro. Aí você me corrija se eu estiver errado, porque você é muito mais especialista que eu. Mas o One, ele é o primeiro Avatar, né? Considerado o primeiro Avatar ali, que na lenda de Korra tem uma sequência de episódios que desenvolve toda a história dele, que a gente entende todo esse início do núcleo Avatar, assim.
Então, pô, eu achei super legal aparecendo ele e a Tartaruga Leão lá. Porra, Achei muito, fofo. muito foda. Muito da Achei hora, muito muito da fofo. hora. E eu gostei muito da Yan Chen estar aqui, porque eu queria que a Yan Chen aparecesse, já que a gente já tinha visto os outros os imediatos, né? Vamos dizer, os Exato. últimos quatro, né? A gente ainda não tinha visto ela. E ai, ela ficou muito icônica, o visual dela é maravilhoso. Eu fiquei com medo de talvez a careca dela ficar meio esquisita, mas eu achei perfeita. O É, corte, né? Que tem eu achei esquisito. eu achei ótimo, porque, Eu achei gente, esquisito. o histórico de carecas da primeira temporada, que era o bald cap do Mestre Pacu, me deixa Ah, assustada não, só de não. lembrar. Comparando com a primeira temporada, É! realmente ficou bom. Pô, eu achei que Porque, tava tipo, ok. não ficou Não esquisito o ficou fato dela estranho. ser careca. Esse é o É, ponto. tipo, ter a Ficou esquisito metadinha do cabelo dela. ficou assim, ficou um corte duvidoso. Ficou um corte duvidoso, mas é que é um Um corte corte duvidoso. Lá na Lenda de Korra a gente aprende por que que eles são carecas, que é pra eles sentirem melhor o ar, pra eles poderem ter faz todo sentido, né? é tipo a galera da natação que raspa o corpo inteiro pra ter mais velocidade na água. É meio que essa vibe, né? Tipo, pra ter uma conexão mais direta ali com os ventos. E o Aang desabafa ali, né, com ela sobre as inseguranças dele. Acho bonito ele abraçando ela, porque, como ela fala, né, faz bastante tempo que você não vem ver alguém da sua cultura e tal. E ele tem esse papo com ela sobre os erros dele custarem muito mais caro do que os erros das outras pessoas. E que por isso ele tem tanto medo de errar, porque, tipo, pode ter um impacto muito feio, que foi o que aconteceu já, que ele foi lá, errou, e aí conseguiu se fazer ficar congelado por 100 anos, e daí o mundo pagou o preço por isso. Ele enxerga, né, dessa maneira. E aí a Yang Chen, ela fala que ela foi traída por uma grande amizade dela. Vitória, qual a amizade dela que foi traída? Não sei, gente, eu não li os livros da Yang Chen, mas saibam que existem. A gente tem Hum. livros sobre a Kyoshi, e aí eu sei um pouquinho mais, e que inclusive a Kyoshi fala um pouco de lore ali sobre o que é tratado nos livros dela. Eu não sei sobre a Yang Chen diretamente, fico devendo isso pra vocês. Mas isso serve pro Eng, né, falar sobre como ele acha que ele podia. Que ele tem essa questão com os amigos dele e que ele achava, como o mestre do ar, né? Aquela coisa meio da cultura deles. Que ele conseguia tanto sempre enxergar o bem nas pessoas, como trazer à tona o bem das pessoas. Isso é aquela coisa, a gente viu muito isso na primeira temporada das abordagens dele com o Zuko. Ele acha que toda pessoa tem um bem dentro dela, Uhum. porque ele, né, tem essa questão espiritual da galera do ar e lá lá lá. E ela fala que, tipo, sim, mas você precisa entender que todo mundo comete erros e não só você, né? Assim, as pessoas não são totalmente boas e totalmente ruins. E eu gosto que ela fala sobre os erros que os avatares cometem, porque todo avatar acha que ele é o avatar mais importante, e ela fala sobre como os erros dela afetaram o Kuruk, que foi o avatar que passou depois dela. Na minha análise da primeira temporada, eu passei por todos esses pontos porque eu falei sobre como eles já estavam trazendo esses temas de heranças entre avatares. E aí, nesse vídeo, eu falo para vocês, se vocês quiserem ver, vai estar linkado aqui na legenda, sobre o que cada um deixou, né? Então a Yang Chen, ela fala que ela ficou muito focada no mundo físico e ela negligenciou o mundo espiritual. E isso causou o Kuruk a ter que lidar com espíritos malignos, vou dizer assim, e ele, inclusive, morreu muito cedo por causa disso, coitado. Se Hum. fudeu pra caramba, o Kuruk é o que mais pagou o preço de ser o avatar, coitado. E ela fala uma frase muito boa, que é nenhum avatar consegue equilibrar tudo pra sempre. E por isso que é importante sempre ter o próximo avatar. Aí o Aang, ai, Exato. que gostoso, que bom saber que sempre, né, que se eu errar, vai ter um próximo. E ela fala, então, só se Você só não você. pode errar Você só não tanto pode assim. errar tanto assim a ponto de morrer no estado Avatar, tá? E ele fala: Não, não tem problema, porque eu nem tô usando esse negócio, já que eu não sei controlar ele. E ela fala: Não, você consegue. E ela, tipo, ela dá uma bênção assim nele: Você consegue. E magicamente, a próxima vez que ele usa, ele consegue. O que eu não gosto, mas tá bom. E ela fala sobre como a quebra do ciclo, né? Ela desequilibrará o mundo para sempre. E Aang, eu imploro para usar esse poder com cuidado. O que que você achou dessa interação dela com o Aang?
Não, foi bom, assim, para trazer realmente mais lore, como você estava explicando. Eu acho que isso é bom para a gente conhecer os outros avatares. Mas eu concordo que essa questão da bênção aí, ela é muito. Ela é uma estratégia é, preguiçosa pela falta de tempo de desenvolvimento. Total. Porque o que eu vejo certo é o Eng se, né, encontrar esse equilíbrio interno por conta própria, que é o certo. Mas a gente não tem tempo para isso, a gente não consegue desenvolver mais o personagem, então vamos botar aqui um poderzinho pra gente Sim. acelerar o bagulho, porque a gente não tem tempo de ficar fazendo essas coisas. O que é triste. O que é triste, e similar a isso, tem a cena da Kioshi com a Toph, que Também, também mesma serve para coisa. acelerar uma porralhada de coisas, tanto internamente da Toph quanto do plot em si, né? Que a Toph tá ali descobrindo o Braille, tipo, uau, caracteres, uau. E ela fica lá no canto dela e ela tá lendo. Magicamente, a Toph encostou na prateleira e pegou, sabe, o diário Não, do plot. é. Assim, num primeiro momento, eu vi isso como uma preguiça também. Do tipo, O diálogo é mas bom, o eu diálogo é passo um legal. pano, não, eu passo um pano porque como que é o nome do Senhor Coruja mesmo? O An Shitong. O Wan Chitong, ele fala que vocês vão encontrar Você aqui tem razão. coisas que vão ser importantes para vocês. Então, assim, dá para passar um pano, Que a biblioteca mas vai te encaminhar para onde você precisa. Você tem exato. razão, eu tinha esquecido Exato. desse negócio. Você tem razão. Mas ainda assim eu entendo Mas o é incômodo. Eu uma entendo o conveniência incômodo. do plot. Eu É, sempre gosto exato. de ver a Kyoshi. Eu sou grande fã da Kyoshi. Ver ela, né, fazendo coisas, qualquer coisa é sempre feliz. É, e ela tem esse diálogo com a Toph ali, que é tipo, eu sou professora de dobra do Avatar, qual que é o seu nome? Toph Beifong, ela não gosta da sua família. Ela também não gosta. Temos isso em comum, né? Não, eu também não gostou. E elas conversam sobre essas coisas do poder cometer erros dos amigos, com seus amigos, eles poderem te perdoar, ou ter, né, ter medo de decepcionar eles. E a Kyoshi fala sobre como, né, amigos de verdade vão perdoar você, independente de você errar ou decepcionar eles. E ela fala sobre os pais também, né? A expectativa dos pais. E a Kiyoshi fala: os meus pais também não eram boas pessoas. E mesmo assim, né? Tipo, seguir a vida. É tipo, quem eram seus pais? Exatamente. Por quê? Porque eles eram os pais da Kiyoshi. Quem se importa com isso? A Kiyoshi que é Uhum. importante. E quem eram os pais da Toph Beifong? Quem liga é a Toph Beifong, né? Tipo, eu sou a maior Exato, isso foi dominadora bem de legal terra do mesmo. mundo. Eu gosto porque o texto ajuda, né? O texto conecta as duas de uma maneira que faz sentido. Porque, de fato, como eu tava falando da lore da Yang Chen, que eu não conheço, não li o livro da Kyoshi também, não tive acesso. Eu queria ele físico, eu sou pobre, não tenho dinheiro pra comprar essas coisas, né? Enfim, algum dia, quem sabe, alguma editora patrocina a oficina, por favor, Arroba pra gente. marcas. Arroba marcas, por favor, tá tão difícil conseguir coisas. O que a gente sabe ali dos pais da Kyoshi, falando absolutamente muito brevemente, é que eles eram criminosos. Então, assim, a mãe da Kyoshi era uma dobradora de ar. E aí ela foi fazendo coisas ruins, e o coisas ruins foi descolando ela da espiritualidade dela, a ponto dessa queda da espiritualidade dela afetar a dobra de ar dela. E que por isso ela começou a usar leques para ajudar na dobra de ar. E é por isso que a Kiyoshi usa Da hora. leques, né? Ela trouxe isso da mãe dela. Mas é isso que ela quer dizer, que tipo, você não é definido pelos seus pais. A história da Kiyoshi não é definida pelos pais dela e nem pelos amigos dela, ela é definida por ela mesma. Então é uma boa lição, né, pra Toph. Aí a gente passa ali pra. Ai, Katara e Jed, a pior parte do episódio, Katara e Jed conversando. Nem precisa. Desculpa, não, Ai, não dá, não a única dá. coisa relevante de falar é que o plot do duas, aparentemente, pelo menos uma pessoa do grupo do Jet, que é os Guerreiros da Liberdade, faleceu, que é o Deduk, né? O Oduque, que é o pequenininho e o grandão. O Uhum. Pipsqueak é o grandão e o Deduk é o pequenininho. O que eles estão contando aqui pra gente é que teve um dia aí que eles estavam brigando lá e aparentemente o moleque morreu mesmo. E ele teve que ver a criança morrer assim, tipo, nos braços dele e que isso meio que foi a última gota d'água pra radicalizar o Jed, que já tava radicalizado, né? Ele já era um terrorista. E aí ele chegou em Ba Sing Se já com a cabeça toda muito, muito mais torta do que já estava, porque os efeitos da guerra. E ele tem uma frase boa que é: éramos crianças brincando de guerra.
que eu acho que é importante também, né, para todas as camadas do mundo, né, que são pessoas que todas essas crianças, né, eles não deveriam estar fazendo nada, porque é uma guerra, Exato. que a gente tá muito acostumado, do tipo, e eles vão lá e vão resolver tudo. São crianças, eles têm, tipo, estourando 16 anos. Ai, minha luz foi pro caralho, olha só, tudo bem. Vamos ficar assim, gente. E a Toph descobre com a Kyoshi plot. Ai, a gente tá aqui pra descobrir sobre o cometa. Você já sabe isso, já tá tudo aí nesse livrinho que você tá segurando, porque eu registrei tudo nesse livrinho. Inclusive, né, tanto quando É, as dominações ficam mais fortes e mais fracas. E a Toph fala, mais fracas? E a Kyoshi, sim, porque a dominação de fogo fica, né, inexistente no eclipse. Aí ela, eclipse! E pronto, é assim que eles pronto, temos a recebem. solução. Temos a solução. Psh, caiu do teto, gente. Aí eles vão lá pra achar a informação e eles fazem o coitado do professor Zay ser um puta de um dedo duro pra ir lá contar pra Corujona, tipo, pra ele poder ficar lá na biblioteca. E aí eles matam o professor Zay. O professor Zay não morre no original, ele realmente. Então, isso me surpreendeu muito, assim. Coitado, coitado. Tipo assim, o que ele fez pra você, gente? Coitado do professor Z. Que ele fala, e você? Porque você também usou um conhecimento contra pessoas, então você vai morrer primeiro. Cara, eu achei total. É que aquilo, eu sinto que eles vão colocando pequenos elementos só para justificar, só para explicar coisas mais pra frente. Então, Aham. exemplo, o ponto do Jet contar toda a história do Duke foi só pra gente sentir um ar de heroísmo pra quando ele se Pra quando ele sacrificasse. morrer. Exato. Eles só mataram a porra do professor pra mostrar que o corpo some pra justificar quando quando a Katara e todo mundo vê que o corpo do Jet sumiu e falar, ele morreu. Então assim, vão criando essas coisinhas só pra justificar outras coisas. Só que, gente, não precisava, sabe? A Não única coisa precisava. boa e que eu gostei é os efeitos da coruja. A Não, coruja isso foi sim. muito bem feita. Quando Não, a sobe o coruja é absurda. pescoção dele, dá medo, tipo, porque, cara, eu não sei vocês, mas assim, eu fiquei traumatizada na primeira temporada de Avatar quando eu era criança, quando tem o Cole, né? Que é Sim, aquele bicho que. assustador. Meu Deus do Ele é céu! assustador. Aquilo Ele é lá assustador. é material de pesadelos. E a corujona, quando ela aparece, ela também tem um impacto, assim, porque ela realmente tem esse pescoção, assim, que ela desloca, igual uma sucuri, assim, né? Tipo, ela. E aí ela. Hip Professor Z. No desenho, ele fala, eles estão saindo da biblioteca e eles falam, professor, vem, e ele, não, vou ficar aqui. E aí, lá na lenda de Korra, quando a Jinora, que é a neta do Aang, vai pra biblioteca, o Washington fala, tipo, inclusive já teve humanos que se perderam aqui. E aí corta pro esqueleto do professor Zay, porque ele ficou lá até ele falecer. Tipo, ele rodeado de livros, assim. Pô, E é isso. o que seria mais legal também ter isso no Tipo, live deixa o action, né? cara lá. Tipo, eu É isso que ele entendi queria. que era uma forma de não só justificar o ponto do corpo sumir no mundo real, como também é uma forma de criar uma ameaça para eles Pra eles fugirem fugirem. e ter um senso de urgência ali. Exato. Mas, enfim. Aí o Jet se sacrifica como se ele tivesse ali conquistado tudo que ele precisava. Na hora que eles estão É, naquela sala, né, que eles estão lá, e daí ele vira pra Katara, pera, então hoje a gente tá resolvendo, tipo, resolvendo esse problema hoje, e é como se ele, tipo, ganhasse o Enchantix deles, das Winx, que é quando as meninas brilham assim, e elas, tipo, Enchantix, e elas ganham poderes novos. é, É me- como se ele passasse por isso, uma Sailor Moon, uma coisa assim, sabe, da vida. Desbloqueou um jutsu novo e ele fala: Nossa, meu propósito vai ser cumprido. E ele vai lá e ele se sacrifica. Só que eu odeio essa frase que ele vira pra Katara e ele, tipo, mate todos eles. Não é essa a lição que a gente tá aprendendo. Do que você tá falando? exato. Do que você tá falando? Que diálogo foi esse? O cara não aprendeu porra nenhuma Não do que ele aprendeu nada, viveu você não ali aprendeu na nada. biblioteca. Esse episódio inteiro não serviu de nada pra você, meu anjo. Enfim, Não, no e é desenho. foda, porque isso vai gerar um drama pra Katara. Nossa, a gente vai Tipo, voltar com essa porra, mano. porra. Ai, cara, enfim, não Totalmente gostei. desnecessário. Eu não gostei. Não gostei Isso pra também, não mim, gostei. se ele não tivesse falado isso, a cena ia ser um
Se ele não tivesse lá, ia ser... É, exato, se ele não tivesse lá. Por quê? Como porque se ele não tivesse lá? No desenho, gente, o Jet, ele fica com essa suspeita do Zuko. O negócio que eu falei sobre a chaleira, ele começa a ter essa suspeita de que o Zuko e o Iroh, que tem esses nomes falsos, né, são dominadores de fogo e que ele odeia. E aí ele começa a ficar, tipo, paranoias, assim, né, tipo, pras outras pessoas. Não, mas eles são mesmo! E aí toda vez que ele vai tentar provar, não dá certo, sabe? Uma coisa meio Scooby-Doo. E até o ponto de que ele fica tão doido que ele vai lá e ele desafia o Zuko pra lutar. E daí ele acaba preso, ele é levado pela Daily, porque ele tá, tipo, perturbando a paz. E aí eles fazem uma lavagem cerebral com ele lá no Lago Laogai, e ele morre lá. Tipo, pelo menos no desenho, fica aquela coisa, tipo, ele tomou uma e aí ele, tipo, não fica claro se ele, tipo, só tava gravemente ferido ou morto. Pra mim, ele tava morto. Mas enfim, esse é o fim do Jet, assim, tomato tomato, sabe? Uma coisa meio dá na mesma. Eu odeio esse personagem do desenho também. Eu não ligo pra ele. I don't care. Ele é só bonito. O ator é bonito. Eu passo esse pano pra ele. O Zuko, ele tá ali igual uma coruja, né? Igual o Cavaleiro das Trevas, uma gárgula. Ele tava lá observando o time Avatar dos telhados de Ba Sing Se, e daí ele saiu de casa com essa missão de ir atrás deles, porque ele precisava ter esse momento de escolha em que o Aang tá lá apagado e ele pode roubar ele, né? Ele pode levar o Aang dali, igual ele fez, ele literalmente igualzinho ele fez na primeira temporada, que o Aang tava lá, né, tipo, Mundo dos Espíritos, no livro da água, e ele pega o corpo do Aang e leva ele, que o Aang tá lá conversando com os espíritos, tentando descobrir as coisas, ele tá apagado. Aí o Zuko pega o corpo dele, e, tipo, sai com ele. Então seria mais ou menos a mesma coisa, mas ele toma a decisão de não fazer isso. E isso desencadeia a metamorfose dele e ele começa a ter as alucinações, para começar a ter as alucinação, tal, não sei o quê, para resolver esse conflito interno que ele tá tendo. E eu cheguei numa conclusão, eu sei que a gente vai falar disso no próximo podcast, porque essa alucinação dele é no começo do Do episódio próximo 6. episódio. Uhum. Mas eu cheguei na conclusão de que foi por isso que eles não fizeram o Sokka maluco com o suco de cacto. Porque eles iam Porque eu fazer a acho que já alucinação iam dos. fazer isso pro Zuko e falaram, não vamos fazer pro Sokka para não ficar um negócio. Bom O que é ponto. triste. Eu Bom queria ponto. duas Ah, alucinações. Eu aceito duas Cactus alucinações. Juice, não sei o quê. É, pô, muito mais da hora. Mas enfim. Ó, aqui a gente, né, como a gente falou, a Toph sai primeiro e ela vai segurar ali o prédio, que é a mesma coisa que acontece no deserto. Ela tem que fazer essa escolha entre segurar a biblioteca e salvar o Appa. O Appa tá sendo atacado pela Daily. A diferença é por quem ele tá sendo atacado. E aí ele é levado pela Daily. E quando eles saem ali, né, puf, o corpo do Jet foi embora junto com o professor Zay. Graças Graças a a Deus. Deus, fim do Jet. Nossa, E chega. assim, a atriz da Katara melhorou nessa temporada? Ela melhorou. Mas quando exige, É, faltou uma emoção um sim. pouco mais palpável ali. E aí, né, o Appa é levado embora e a mesma coisa pro ator do Aang que começa a entrar no estado Avatar. O episódio corta, a gente sabe que no próximo episódio segue esse momento de raiva ali dele que ele tá, ele é tomado pela raiva. E no desenho é um momento muito importante de raiva do Aang, tipo, muito importante. E o ator não expressou tão bem assim. Ele é bom na Não. voz, tipo, ele tem uma voz brava boa. Não, e eu acho que ele é bom quando ele faz um papel de mocinho ali, sabe? Meio Uhum. inocente, quer fazer uma piadinha, mas realmente na hora do drama ou de mostrar raiva é qualquer coisa. E a gente termina, né, o episódio 5. E o próximo episódio que a gente vai discutir vai ser a parábola dos dois dragões. Como eu já tinha, a gente já fez a retrospectiva do que foi adaptado até aqui, a gente tá praticamente no mesmo ponto, porque esse episódio ele conecta esses subplots que a gente mencionou dos episódios anteriores, e a partir daqui a gente vai pro episódio, né, do Lago Laogai, o que que vai conectar com isso para levar até o fim do episódio. E aí a gente volta a conversar com vocês para discutir o episódio 6 e 7, o 7 sendo o final da temporada, e a gente faz uma amarração assim das nossas percepções gerais.
E também expectativas para a terceira temporada, o que que a gente espera ali para, Sim, segundo eles, a conclusão, né? Pelo menos a Netflix já tá com um aviso de que última temporada em breve. Já em está breve. tá com um avisinho ali já. Então, assim, vamos ver, né? Então é isso, pessoal. Como a gente comentou, né? A gente falou aqui sobre os episódios 4 e 5 e semana que vem a gente lança aqui para vocês o episódio falando sobre os episódios 6 e 7, concluindo aí a segunda temporada de O Último Mestre do Ar, que é a adaptação live action de Avatar da Netflix. Beleza? Então é isso, gente. Até a próxima e falou! Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Confiram o vídeo da primeira temporada também. E comentem, perguntas, dúvidas que vocês possam ter pra gente responder também no próximo episódio. Tchau, tchau. Boa. Falou!